Começa agora mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E hoje nós iremos responder uma pergunta central para esse debate político. Lara Brenner, muito boa noite. Que pergunta, meu querido? A pergunta é, qual que é o papel, Lara Brenner, da imprensa nessas eleições, nas eleições, em todas as eleições, não é? Exato. E ela tem desempenhado bem esse papel? Fica o questionamento. Vamos ver no decorrer desse programa, pessoal. E com quem estamos aqui? Estamos aqui com duas pessoas muito abalizadas para falar justamente sobre isso, sobre a questão da liberdade de expressão, do papel de imprensa, principalmente dentro das eleições, que é o nosso foco aqui hoje, que são Carlo Cauti. Eu tô tentando falar do jeito certo, mas ficamos aqui com Cauti, meio abrasileirado, que é jornalista da Revista Oeste e da BMC e professor do IBMEC. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. E fala português muito melhor do que 95% dos brasileiros. Estamos todos encantados nem aqui. Parece que é gringo. Exato, mas é italiano. Não me vira no trânsito de São Paulo, né? No trânsito de São Paulo é só italiano. Só italiano. Ele é a pior espécie, né? Olha só. E estamos aqui também com André Marcília, que é advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, autor de um livro sobre o assunto, inclusive. Bem-vindo, André. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Então, a gente vamos já falar sobre começa, isso. né, fazendo a pergunta que não quer calar, que é qual que de fato é o papel da imprensa nessas eleições. Vou começar com você, André. Olha, eu acho que toda boa questão, sobretudo filosófica, se responde pelo oposto, né? O que não é o papel da imprensa? Eu acho que essa é uma boa, Excelente primeira pergunta. questão. O que não é o papel da imprensa é ser o público. Né? É ser o que vota, é ser um militante, é ter um pingo, não é de imparcialidade, porque eu não acredito em imparcialidade da imprensa. Falaremos sobre isso, inclusive. Mas ética, esse é o compromisso que eu acho que o jornalista e todos os profissionais têm de ter. Uma ética para ouvir a todos da mesma forma, né? Imparcialidade não existe. Eu, por exemplo, sou palmeirense, né? Se eu for falar do Palmeiras, obviamente que eu tenho um coração aqui que fala mais alto. Dilatado. Mas se eu estou profissionalmente envolvido naquela questão, eu preciso necessariamente tratar o Palmeiras com algum tipo de isenção. E os seus adversários também. Isso é ética, isso não é imparcialidade. Eu posso ser parcial, mas ser ético. Esse é um ponto importante. Eu acho que o papel, sobretudo no trato da liberdade de expressão, que é o meu tema, para o jornalista, é que ele exerça a liberdade de expressão e pense na liberdade de expressão não apenas como um direito, mas como um dever. Eu tenho falado muito isso. Profissões como advogados, jornalistas, políticos, eles têm o dever de usar a liberdade de expressão para denunciar, para dizer com coragem o que tem de ser dito. Me parece que esse é um papel, e sobretudo um papel que está faltando na imprensa, sobretudo na imprensa mais tradicional. Você quer complementar, Carlo? Não, acho que é exatamente isso, né? A questão da ética é fundamental, a questão do bom senso, né? Deveria ser o que guia a imprensa. O papel do jornal deveria ser denunciar as coisas erradas e mostrar as coisas que estão certas, né? E apontar o caminho, a correção eventualmente do caminho para quem é o dono do poder, né? Que são os donos do poder, parafraseando um livro do Faoro. Mas o jornalismo hoje, e especialmente no Brasil, mas não só aqui, nas Américas, eu diria, está se tornando uma torcida organizada, e está perdendo esse papel, está perdendo a credibilidade que tem, e as pessoas estão percebendo isso e estão dizendo, pô, se eu estou comprando, estou pagando para ser informado, mas na verdade não é informação, é torcida, né? Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, eu não vou pagar mais. Então, que paguem quem está sendo se beneficiado por isso, né? O que está acontecendo hoje no Brasil, se a gente pegar o balanço da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é um balanço bilionário que está indo para os veículos de comunicação que estão recebendo para se tornar assessorias de imprensa. Pois é, eu quero, inclusive, falar bastante sobre essa questão do financiamento da imprensa, porque eu acho que as pessoas não se tocam disso, que existe um governo, um fluxo gigantesco de dinheiro do governo para os veículos tradicionais de imprensa. Mas só dando um passo antes ainda, nós, quando estamos vivendo a situação, a gente tende a enxergá-la de maneira dilatada. Assim, a dor do nosso dedinho ali parece mais forte e mais dramática do que uma guerra que esteja acontecendo do outro lado do mundo, porque é a realidade na qual nós estamos inseridos. Por que eu digo isso? Será que a mídia está pior agora?
Com o advento das redes sociais, será que ela está mais tendenciosa? Será que ela tem tomado mais partido? Ou sempre foi assim, a mídia sempre tomou partido, nunca houve uma neutralidade, ela sempre influenciou nas eleições, e agora é que a gente despertou para essa questão? Como vocês veem isso? Posso começar. Olha, eu vejo que a coisa piorou porque melhorou. Então, o que isso quer dizer? Se você está numa penumbra e você apenas enxerga uma cadeira e uma pessoa num fundo de sombra, você vai estimar que se a luz se joga sobre aquela cadeira, aquela pessoa, e o lugar é pequeno, e aquela pessoa é feia, e aquela cadeira é velha, pode parecer que piorou. Mas não, você está enxergando mais. Eu acho que é a mesma coisa em relação à mídia. As redes sociais, elas possibilitaram que nós enxergássemos aquilo que sempre aconteceu. E é por isso que as redes sociais também, não apenas, mas também por isso que as redes sociais são tão combatidas pela imprensa. A imprensa enxerga as redes sociais não como um lugar de potencialização do seu discurso, mas como um lugar que rivaliza com ela e que a enfrenta, confronta, né? Porque constrange, porque mostra que a coisa não é bem assim, expõe. Isso que deveria ser uma vantagem para o leitor acaba sendo para a mídia um grande problema. Me parece que as redes sociais elas vieram para mudar o jornalismo. E os jornalistas talvez não entendam isso. Eles sempre foram aqueles que tinham a exclusividade da informação. E é isso que era vendido. Mas hoje não. Eles deveriam passar a perceber-se como um curador da notícia ou da informação. Quer dizer, tem tanta informação, mas eu sou qualificado o suficiente para entregar a você, leitor, disso tudo que tem à sua disposição, o que importa. Sim. Mas o jornalista fica rivalizando com as redes sociais, tentando se a rede social é muito imparcial, ou a rede social é muito nichada, ou a rede social é muito opinativa. O jornalista quer ser, então, tão opinativo quanto, quer disputar espaço com a rede social, e com isso não se torna rede social, porque tem compromissos de financiamento, etc., e não se torna também jornalista, porque acaba disputando no campo do adversário, digamos assim, e deixa de fazer o trabalho de curadoria, o trabalho técnico que deveria caber ao jornalista. Mas essa questão da parcialidade, né, que a gente vê na mídia, é possível, de fato, existir um jornalismo imparcial? Há um problema nessa parcialidade? Porque, por exemplo, você pega veículos americanos, eles são bem distintos nisso. Você tem uma Fox News, que é de direita, e uma CNN, que é mais à esquerda, nos Estados Unidos. Então, as pessoas já têm as suas bolhas, os seus grupos, os seus interesses, então elas vão, né, naqueles tipos de mídia para poder ver aquele tipo de conteúdo. Você pega uma revista Oeste, né? É uma revista à direita. Existe um problema nisso? Ou tem como ser, de fato, imparcial? Porque, claro, a gente vê nas universidades, meio que uma norma, né, do jornalista, ele tem, sei lá, um checklist lá, ele tá lá, um item lá, ele precisa ser imparcial. Mas não é o que a gente vê hoje em dia. Não, assim, neutralidade, o que é neutro é pH de sabão de criança, tá? Não existe neutralidade em nada, somos seres humanos. E nunca existiu, e tá certo assim, né? Se a gente pegar a história da mídia, na Europa, nos Estados Unidos, é normal ter veículos de uma tendência ou de outra. O importante é que tenham honestidade intelectual, porque isso é um problema que está faltando, especialmente por aqui, preparo, porque, por exemplo, muitas denúncias feitas contra governo de esquerda ou de direita foram feitas por veículos de uma linha editorial oposta, né? A questão da linha editorial é legítima. Um veículo tem uma linha editorial que pode ser liberal, conservadora, socialista, etc., e faz parte do jogo. Tanto é que nos países civilizados existe uma coisa chamada resenha da imprensa, que se faz toda manhã, né? Existem rádios que fazem isso, leem todos os títulos dos jornais para ter o contraponto, né? Isso acontece em todos os países da Europa, também nos Estados Unidos, né? Você pega, geralmente acontece 6 horas da manhã, os rádios ou news fazem isso. Ó, o jornal tal abre com essa notícia, o outro abre com essa notícia, faz um comentário e o público é informado para ver os diversos pontos de vista. É assim que funciona um país normal, onde temos várias tendências. E esses veículos acabam tendo financiamento próprio, por exemplo, de entidades que se sentem representadas ou que querem ser representadas. Se a gente pegar, por exemplo, The Guardian, que é o jornal britânico, que é o favorito dos jornalistas brasileiros, por sinal, né? Todo mundo adora The Guardian ou New York Times. O The Guardian nasceu como Manchester Guardian, após um massacre de operários em Manchester, né? Que estavam protestando em 1800 contra as condições de trabalho, e eles nascem como ser o
observador, tanto que tem o final de semana se chama de The Observer, né? Observador, ele é o watchdog que isso não aconteça mais. Então ele sempre teve uma linha editorial de esquerda. O Times de Londres, ele sempre foi representante da City, né? Do mercado financeiro. Então quem lê os dois sabe que tem pontos distintos, né, de vista. E é assim que funciona. Ou, por exemplo, na França, o Le Figaro, o dono do Le Figaro é um cara chamado Dassault, que tem uma empresa de aviões de guerra. Então, obviamente, a linha editorial será mais para uma política externa contundente da França, né? Enquanto o Libération é o jornal do Partido Comunista da França. Ele recebe financiamento do partido, né? Inclusive recebeu financiamento até pouco tempo atrás da União Soviética, entre outros. Então, isso acontece no mundo E inteiro. os cidadãos sabem disso. Não sabe. Não, da União Soviética não sabia. A gente soube depois que colapsou. Mas a gente sabe que recebe dinheiro desse órgão, que é o órgão de partido, né? Muitas vezes. Você não sabe quem que é o dono do Le Figaro, você não sabe quem que é o dono, por exemplo, do Valeurs Actuel, que é uma revista francesa parecida com a Oeste, né? Etc, etc. Você não sabe que, por exemplo, a Vanguardia na Espanha é um jornal, uma publicação que defende o interesse da Catalunha, né? Então, porque é um jornal de lá, de Barcelona, né? O El País é um jornal de esquerda. Então, tem que ler tudo para estar bem informado. A linha editorial é legítima, faz parte do jogo. O problema aqui no Brasil é que os jornais sempre tentaram se pôr como isentos, isso não existe, isso é uma fraude que você dá para o seu público. E os jornais, as revistas que tinham linhas editoriais, que eram mais honestas naquilo que eles a proposta delas para o público, era aquela que tinha mais sucesso, por sinal, como a Veja. A revista Veja sempre foi uma revista que foi pautada pelo liberalismo econômico, uma certa visão conservadora da sociedade, crítica aos governos do PT, e ela se tornou a segunda maior revista do mundo depois da Newsweek, né, 1,5 milhão. Trabalhei na Veja na época do ápice dela, 2014, 13 e 14. E depois eu vi o declínio também. Né? Então, assim, a Veja chegou a 1,5 milhão de exemplares por semana. A editora Abril tinha um prédio inteiro na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Tinha 52 edições. Mas mudou outro totalmente o... Então, a Tietê era Pinheiros. A Tietê era gráfica, a Pinheiros Mas era... mudou totalmente o editorial, assim, né? Esse é o problema. O que aconteceu no Brasil é isso. Respondendo a pergunta a redes sociais. Aconteceram dois fenômenos paralelos no Brasil. Redes sociais chegaram no momento... 10 anos atrás, mais ou menos, e ao mesmo tempo chegou nas redações uma geração de novos jornalistas que são a geração mais nova de hoje, tem 30 anos, 20, 30 anos, woke, extremamente ideologizada e, ponto número 3, sem ter o controle dos veículos por parte dos donos. Por quê? Ou eles morreram, ou eles tiveram que vender, ou eles se desinteressaram. É o caso do dono ser o conservador e a redação é tudo progressista. Se vocês pegarem a biografia do Vitor Chivita, ele falava... O Vitor Chivita não era de esquerda, mas ele falava: eu preciso de jornalistas de esquerda e de gráficos de direita, porque a esquerda sabe escrever melhor. E de fato é verdade, os caras são mais literários, não gostam muito de ficar trabalhando no braçal, prefere ler e acaba escrevendo melhor. Então, só que o cara de esquerda, ele respondia à ordem do dono da publicação. Falava: seguinte, isso aqui não, isso aqui pode, mas isso aqui não. Então, assim, quem mandava era o dono, que tinha também a linha editorial. Valia para a Veja com o Vitor Chivita, valia para o Estadão com os Mesquita, valia para a Folha com os Frias, né? A Folha sempre foi um pouquinho mais progressista, mas também, em 64, a Folha defendeu o golpe, defendeu a revolução, a intervenção militar. Então, assim, as famílias que eram donas desses veículos, os Marinhos também na TV Globo, né? Roberto Marinho, essas pessoas morreram por causa biológica, né? Então, Roberto Chivita morreu em 2013, Roberto Marinho morreu um pouco antes, Frias também morreu mais ou menos 10 anos atrás. A segunda geração que chegou, essas famílias, não se interessou pelos veículos. Os Marinhos, hoje, eles têm uma regra que a cada ano muda o CEO. Imagina uma empresa, a cada ano muda o CEO, né? São 3 irmãos, obviamente o negócio está fora de controle, total. O dono da família do Estadão, os Mesquita, também não se interessam pelo negócio. Os filhos do Roberto Marinho nunca se interessaram pelo negócio. Isso é muito claro na biografia dele. Desculpa, do Vitor Chivita. Quando chegava a Veja na casa dos filhos do Chivita, eles falavam: com quem que a gente vai brigar essa semana? Então eles olhavam o negócio com um problema. Tanto que o pai morreu, eles venderam. Quer dizer, entrou em recuperação judicial, depois cederam, né? Então, Caramba, que legal saber esses bastidores, não imaginava. Assim, o que acontece? Quando você não tem o controle do negócio, quem manda são jornalistas. Só que aí, se você não tem, primeiro, você não tem o norte, vira o caos. Não existe democracia numa empresa. Numa empresa tem que mandar o dono. Se não existe democracia, não existe não, vamos votar. Não. A tem que mandar o dono. Monarquia, né? É isso. Monarquia iluminada. Se for errado, quem risca é o dono. Né? Risca patrimônio dele. E hoje não é mais isso nos jornais. Então quem manda são as redações. E aí vira o caos. Porque as redações são extremamente ideologizadas e
isso vale, crítica minha como jornalista, como editor, extremamente despreparadas. Eu já dei aula em quase todas as faculdades de jornalismo do Brasil, na USP, na Federal de Pernambuco até a Federal do Rio Grande do Sul, nos anos passados. O nível de despreparo dos alunos, que depois entrará nos... e dos professores também, é monstruoso. Em que aspectos? Primeiro, qualidade da escrita, Tudo. formação... Eu faço, quando eu preciso contratar um estagiário, inclusive você que se interessa em virar jornalista, saiba que é assim que funciona o meu processo seletivo, tá? Chega o estagiário que quer trabalhar comigo. 2 perguntas. Onde usa a crase e quem que é o ministro da Fazenda? Porque eu trabalho com economia. Garanto que ele 90% não sabe nem a primeira e nem a segunda. Aí quando o cara não sabe usar... Isso é gringo, hein? Assim, eu cheguei 10 anos atrás no Brasil. Se o cara não sabe usar crase, não tem problema. É falha a educação brasileira. Eu ensino. Tem paciência lá, estagiário para aprender. Agora, se o cara fez 4 anos de jornalismo, na faculdade como Mackenzie ou Casper Libero, que custa vários milhares de reais por mês, e o cara não sabe quem que é o ministro da Fazenda, o cara não tem interesse. Então o cara tá no... Isso você não recupera. Tá? O cara tá fazendo uma militância. Esta turma vai para as redações. E aí você vê coisa tipo Despiora, você vê Cidadões, né? Você vê essas pérolas do jornalismo que estão... Se você pegar... Tem crase que falta na capa do Estadão. A gente está passando vergonha. Né? E obviamente o público, que não é bobo, percebe isso e para de consumir e não lê mais. E aí você vê o número de... A Veja passou de 1,5 milhão por semana, 80 mil. Nossa! É isso. E você tem essa questão da formação como um problema também de baixo para cima. Então, quer dizer, não é só o jornalista da redação que é ruim, é que você não tem mais hoje os publishers de antigamente. Então, por exemplo, um cara, você pode criticar da forma que for, mas você não tem mais uma escola com Roberto Tivita, você não tem mais uma escola com alguns jornalistas que ainda existem hoje, estão por aí e não estão à frente de jornais, porque não querem muitas vezes estar à frente de jornais. Antigamente, a escola desses jornalistas que formavam esses publishers era outra. Então, hoje não interessa mais, até mesmo do ponto de vista negocial, porque o jornalismo se tornou um negócio não mais de bilhões, como antigamente. Você tinha, Abril era um império. Isso não existe mais. A Globo ainda é um império, porque a Globo tem outros veículos, mas o jornalismo da Globo não é um império sozinho. Né? Então, a própria Folha, se for ver, enfim, o que dá dinheiro à Folha não é necessariamente a Folha, mas os negócios relacionados à Folha. Então tem a maquininha, não sei o que, outros negócios. O Estadão tem a rádio, etc. Se você for ver a estrutura do jornalismo isoladamente, eles não se colocam de pé. E esse é um ponto. Como é que você, então, cria publishers, pessoas interessadas em serem donas de jornais, com cultura, com uma visão também a respeito do debate público, que seja múltipla, que seja realmente plural? Porque muitas vezes a pessoa fala em imparcialidade. Pode ver, sempre que alguém chega para defender imparcialidade ou pluralismo, é porque ele acha que pluralidade ou pluralismo, aliás, pluralismo ou imparcialidade é ser de esquerda. Então, para ele, imparcialidade é ser de esquerda, porque ele não percebe que ele está sendo de esquerda. Porque aquilo faz parte de um ecossistema que está neutralizado nele. Então, para ele ser neutro é ser de esquerda. Ele não está vendo, mas ele está dizendo, mostrando e impondo aos demais que assim seja. Desde que você concorde com ele. Desde que você concorde com ele. Isso não é fake news. Você disse Eu ia falar isso agora. O conceito de fake news entra exatamente aí. Aliás, fala para nós um pouquinho também sobre isso. A ideia de fake news, de desinformação, de discurso de ódio, basicamente é ser contrário àquilo que eu acredito, eu, enquanto esquerda, acredito que seja adequado. Então, tudo aquilo tudo que eu acredito é normal, neutro, imparcial. Tudo aquilo que eu não acredito é criminoso. Não é errado. Se fosse errado, ótimo, faz parte do debate você achar que o outro é errado. Aliás, é necessário que você ache que o outro é errado e você brigar pelo seu ponto de vista é uma forma de você exercer a sua liberdade de expressão. Brigar, inclusive, com ódio. Inclusive de forma agressiva. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mentira! É Ódio liberdade faz de dizer parte. aquilo que tá errado. as pessoas não querem ouvir. Não existe crime de ódio. É uma fake news por si só. A definição não existe em nenhum código penal do planeta Terra. Não, na verdade existe nos países comunistas. Porque aí eles tinham sim, não tinham o direito a odiar, né? Mas isso, em nenhuma democracia existe o conceito de crime de ódio. Né? E mesmo os países europeus, alguns que colocaram dentro das suas leis digitais relacionadas a redes sociais qualquer coisa relacionada a crime de ódio ou a desinformação, retiraram. A França mesmo retirou faz alguns meses, justamente porque colocava-se ali. Porque o crime de ódio tem 2 problemas. Primeiro, que ele não existe na nossa legislação, nem crime de ódio, nem desinformação, nem fake news, nada disso está na nossa legislação. Então, tudo isso depende da subjetividade de um juiz dizer o que é. Primeiro. Segundo, que
esses crimes, potenciais crimes, sempre têm como métrica a sensibilidade do outro. Então eu estou sempre olhando para o outro e falando assim, você se ofendeu? Me ofendi, então não posso falar. Bom, alguém há de se ofender num debate. É totalmente subjetivo, né? Subjetivo. Se eu não puder permitir, se o outro não puder nunca ser ofendido, eu nunca vou poder falar, porque alguém sempre vai ser ofendido. E tem a ver, claro, com quem recebe a mensagem, não com quem Claro. emite. Que, por exemplo, você pode falar alguma coisa que soe assim super normal. Lógico. E eu sou um inimigo teu, então eu vou me sentir extremamente ofendido com você. E às vezes você pode xingar um amigão teu, assim, falar Lógico. um apelido, assim, que caia totalmente depreciativo, mas o cara vai dar risada e vocês vão se abraçar e aí... Mas se eu estiver num debate público real, se eu estiver defendendo com unhas e dentes uma ideia, se eu estiver defendendo os meus valores realmente com afinco e ninguém se ofender, o erro é meu. Eu não atingi o meu objetivo. Sim. Alguém precisa se ofender, faz parte. Você sabe que tem uma passagem do Sermão da 60ª do padre Antônio Vieira, em que ele diz exatamente isso. Ele fala assim, desconfie do pastor, ele fala do pregador, melhor dizendo, desconfie do pregador que faz você entrar e sair da igreja do mesmo jeito, ou contente. Maravilha. O bom pregador é aquele que faz você sair incomodado. Esse mexeu com você. Um padre... Sim. Agora a gente está querendo ser mais realista, não é do que o rei, é que o padre, né? E ensinar para as pessoas dogmas, fazer com que elas simplesmente repitam ideias prontas e feitas, como um fast food ideológico, um fast food conceitual. Isso é um absurdo, isso mata a liberdade. Agora, Marcília, você que é advogada, é constitucionalista, havendo alguma ofensa real, havendo algum problema real, nós não precisamos deste conceito falso, difuso e conveniente de fake news, porque nós já temos na nossa legislação um substrato para lidar com isso. É isso. Que substratos? Substratos são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Estão lá desde 1940, aliás, vindo das legislações europeias, inclusive da italiana. Algumas coisas até mesmo autoritárias vieram das legislações italianas na época do fatismo, vou falar aqui com o sotaque também, com o Carlos. E a gente tem isso como uma baliza. O problema é que isso não é usado. Então, os crimes contra a honra brasileiros, eles exigem que você mostre a intenção de humilhar o outro. E não necessariamente a ofensa. Eu posso ofender você e não ter a intenção de ofender. Isso não é crime. O crime é se eu tiver a intenção de ofender. Só que para isso você precisa, então, aferir num processo judicial se a minha intenção foi ou não decisiva. E a gente tem aqui com liminares, às vezes sem processos judiciais, as próprias plataformas, sem ninguém explicar nada, ela decide que se você se ofendeu, aquilo é suficiente. Isso é uma inversão e uma subversão da nossa lei. A gente não apenas não está usando a nossa lei, porque a gente cria aí desinformação, fake news, etc., que não são crimes, como a gente ainda subverte a essência da própria lei, que é basear a métrica do limite na intenção de quem fala e não na sensibilidade de quem se ofende. A ofensa real ou não importa. Se você se ofende, isso não tenho nada com isso. Eu falei uma coisa e você se ofendeu. O problema é seu. É porque ninguém tem o direito de não se sentir ofendido. É isso. Claro. Interessante, só vou fazer uma provocação. Esse ponto que o André está falando, da questão das plataformas digitais. O único ponto do PL da censura, o PL das fake news, né, o 2630, dos primeiros pontos, depois foi mudado várias vezes, era isso. As plataformas não podiam retirar do ar publicações sem explicar o porquê. Porque hoje elas têm um domínio total absoluto do debate público naquela plataforma. Ela te retira do ar, derruba seu perfil, você não sabe nem por que isso está acontecendo. Na Oeste, a gente foi demonetizado por 1 ano e meio sem saber por quê. Tive que entrar com um processo contra o Google, né, a Alphabet, no caso, o dono do YouTube, para saber por quê. Depois ganhamos todas as instâncias e depois descobrimos a razão. Acho que está sem sigilo, não posso falar muito desse processo. Mas assim, não queriam falar nem o porquê isso. Falar, violaram as regras da plataforma. Mas o quê? Qual post? É sempre assim, né? Então, assim, um ponto desse PL horroroso, um PL que dá censura, um PL que deveria ir pro lixo da história, era interessante. O único ponto era esse. Ela tinha que falar por quê.
você me retirou e eventualmente tá tempo de recurso, porque senão vira até sem lei. Aí temos um problema de fato. Só que o problema é o seguinte, esse PL, ele também impunha que as plataformas ativamente, sem processo judicial, tirassem os conteúdos do ar. Então, imagina só, a gente está aqui discutindo como o judiciário erra. Imagina entregar, então, isso para a plataforma sem judiciário. Eles terceirizaram a censura com esse PL 2003. E em período de eleições, então, que é o nosso assunto aqui, nós vimos isso pegar fogo recentemente. O Nicolas teve as redes sociais dele derrubadas várias vezes, outros parlamentares também. Recentemente, o próprio Pablo Marçal também. Então, trazendo tudo isso para a realidade das eleições, vocês acham que esse tipo de descontrole a respeito, eu até passo para você, Carlos, a respeito dessa queda das redes sociais, tem o poder de influenciar resultado, de fato, de uma eleição? Eleição no Brasil e no mundo hoje se decide nas redes sociais. A mídia conta zero. Propaganda obrigatória, propaganda gratuita obrigatória política conta nada, zero. Isso a classe política antiga não entendeu ainda isso, né? A gente estava falando outro dia, o Geraldo Alckmin tinha maior tempo de televisão de 22, recebeu 18, recebeu 4,7% dos votos. E o Bolsonaro, que tinha quase um minuto, nem um minuto, ganhou a eleição. Então, a rede social é fundamental em um país como o Brasil, que é viciado. O Brasil é viciado. Depois dos Estados Unidos, o Brasil, que mais consome a rede social, é viciado em rede social. Então, a eleição se define em rede social. Bloqueou a rede social, o cara não consegue mais se informar. Especialmente as camadas mais baixas da população. E então, o judiciário entendeu isso. Então, a censura é para evitar que essas pessoas entendam, especialmente notícias que as pessoas gostam. Por exemplo, a Janja foi para Nova York e gastou 200 mil. Isso pega na turma da classe C, D e E muito mais do que saber, o arcabouço não foi cumprido. Tá nem aí, nem sabe o que é arcabouço. Só que aquela notícia lá, que é verídica, se chegar lá embaixo, é uma bomba política, né? Então, o que aconteceu no Brasil foi uma violência política por parte do judiciário, sem nenhuma explicação. O mundo está começando a perceber isso. Em 22, meio que passou despercebido. Assim. Agora, nos Estados Unidos, eles estão acordando também. As redes sociais estão com medo que isso volte a acontecer. Por quê? Porque uma empresa americana que opera fora dos Estados Unidos deve respeitar a lei americana, inclusive a Constituição, senão ela pode ser perseguida lá. E a primeira emenda da Constituição americana é liberdade de expressão. Então, o Musk, aquilo que ele fez, não foi apenas para a questão de valores, de princípios que ele defende. Foi porque ele sabe que pode ser processado nos Estados Unidos por estar violando as leis dos Estados Unidos no Brasil. As outras redes sociais também estão nessa saia justa. Então, por isso que eles não sabem bem como atuar, porque de um lado eles podem ser censurados e ter contas bloqueadas e ter uma série de abusos judiciais por parte do Supremo, né, como a gente está vendo no caso do Twitter, e do outro, nos Estados Unidos tem deputado que está começando a dizer, vem cá, você tem que respeitar a lei aqui, e a lei aqui não permite censura. Então temos essas duas coisas, uma violência política acontecendo, uma interferência que mudou as eleições de 22, claramente, né? E que pode mudar agora em 24. E ao mesmo tempo lá fora temos esse problema grave que está acontecendo, que as plataformas também não sabem muito bem o que fazer. Agora, só para complementar também aquilo que o André estava falando muito claramente, a questão das redes sociais também, temos uma questão de quem trabalha dentro das redes sociais. Essa questão dos sensores internos nas redes sociais. São a turma que não conseguiu, muitas vezes, vagas em jornalismo e veículos, acaba trabalhando lá. Então, são os piores do jornalismo, que são egressos de faculdade. Lá em agências de checagem. Agência de checagem. Então, quem não conseguiu ser jornalista, vira agência de checagem. Você tem que dizer o que jornalista pode ou não falar. Então, esse é exatamente crítico de arte. Essa é exatamente a seara que eu quero entrar agora. O Marcília tocou numa palavra que eu queria trazer para a mesa aqui, que foi o dogma, né? Essas agências de checagem, hoje em dia, elas transformam, então, as notícias, os veículos e tudo em... isso aqui é um dogma, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Como é que funciona para o pessoal de casa? Claro, o pessoal já sabe o que são agências de checagem, né? O nosso público já está careca de saber, vê isso o tempo todo. Mas não custa falar de novo. Mas como é que funciona isso? Quem que financia essas agências? Quem que é a pessoa que chancela uma matéria assim? Com base em quê? Sabe, tipo, isso aqui é falso. A quem? Isso aqui é falso, então tem que tirar das redes sociais. Com base em que lei? Qual que é qual o CPF disso aí? Eu começaria até pelo final de qualquer reflexão sobre isso, que é assim, a quem serve hoje em dia uma agência de checagem? Bom, serve, por incrível que pareça, aos tribunais.
E esse é o grande ponto. Me parece que as checagens são financiadas por dinheiro de organizações progressistas, etc. Na maior parte das vezes, a gente sabe que tem um ecossistema imenso disso que gira em torno de agências de checagem, em torno de ONGs, em torno de universidades, e isso cria um ecossistema, e o grande ecossistema perigoso é de isso parecer que é imparcial. De novo, a ideia da imparcialidade. Então, todo mundo que fala imparcialidade vai ver, no fundo... Que é independente. Independente. Pode ver. Meu jornalismo é independente. Vai ver, é esquerdista. É sempre isso. Por quê? Porque normalizou-se o esquerdismo dentro do país, ou o progressismo, como o normal. E o resto como criminoso. Essa neutralidade não existe. Eu me lembrei aqui, a gente estava falando de neutralidade, e uma vez eu estava conversando com um monge, e uma monja, na verdade, e a monja disse para mim o seguinte: você sabe que vem gente aqui no templo e diz para mim assim: eu quero meditar porque eu quero conseguir não ter nada na cabeça. E ela respondeu, falou assim: não ter nada na cabeça é paralisia cerebral. Não queira isso para você. Meditar não é não ter nada, é ter tudo e prestar atenção em tudo. Estar no presente de cada coisa que passa pela sua cabeça. Você percebe? Isso pode ser muito importante para a gente compreender que não existe neutralidade com a ausência de ideologia. É a presença de todas e o respeito mútuo a elas. Nós acreditamos aqui que não existe isso. Que existe uma neutralidade em que se afasta uma visão de direita em geral e a de esquerda prevalece como a única porque aquela é criminosa. Isso é a realidade das agências, isso é a realidade das ONGs, das universidades, e isso tudo está sendo importado pelos tribunais como a verdade. Essa é a verdade. Então, quando eu tenho que julgar se um candidato ou se uma pessoa disse algo que merece ou não uma punição, eu questiono quem? A agência de checagem. Como se ela fosse a verdade, uso aquilo como uma prova e tiro ou não o candidato do ar. Então, assim, isso é o grande problema. A utilização pelo judiciário dessas agências faz com que nós tenhamos julgamentos viciados. É quem vigia os vigilantes, né? Pois é 1984 na veia. Pois é. A gente viu isso no debate americano agora. Agências de checagem ao vivo, é porque isso não tem aqui, né? Pode ser que importem daqui a uns anos. Que o Trump tava com a Kamala lá e ele falava, às vezes, uma frase, aí chegava já um jornalista, uma agência... Não, a agência que checou ao vivo, isso aí é falso. Não, mas aqui, se eles fizessem isso, as agências de checagem passariam vergonha, né? Porque já passam vergonha. Quem não vive o jornalismo no dia a dia não percebe isso, mas nós, por exemplo, na Oeste, nós somos o target number one da agência de checagem, né? Então, inclusive, isso é uma medalha ao mérito. Daqui a alguns anos vai ter, assim, medalha quem foi o target mais checado do Brasil, né? E pontualmente elas passam vergonha, porque são um bando de incompetentes, não se salva um lá no meio. Um exemplo que me tocou diretamente. Fomos lá ver os vídeos vamos lá fazer um vídeo sobre os Yanomamis, os problemas dos Yanomamis no Brasil. Isso foi no ano passado. Número de mortes de Yanomamis. O último ano no governo Bolsonaro, o primeiro ano no governo Lula, né? Por várias razões. Beleza, vimos que o número de mortes não tinha diminuído no governo Lula. Inclusive, era um pouquinho superior, né? Fomos lá, vimos os dados, fizemos o vídeo, as agências de checagem, agora não lembro qual foi exatamente, mas temos 2 ou 3 que são nossas frequent flyer, né? Adoram a gente, adoram. Então, beijos, inclusive, para a agência de checagem, adoramos, só que não. E elas falam, não, de Vista Oeste divulga fake news sobre Yanomamis, assim. A gente, assim, falou, vem cá, temos os documentos aqui do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério da Saúde, etc. O governo conseguiu mudar os documentos, eles alteraram. Depois a gente falou, não, mas a gente tem esses documentos de vocês aqui. E somente depois de várias semanas que eles admitiram que sim, tinha um número de mortes superior àquilo de 2022. Algo assim, agora, não me lembro os detalhes que passou muito tempo. Mas as agências de checagem passaram vergonha nesse caso específico. Sim. É só um dos casos, né? Mas no caso do debate americano foi vergonhoso o que aconteceu, porque foram jornalistas que só checaram o Trump, no caso, né? Sim, e a Kamala Harris passou indene. E, Carlos, um ponto que também a gente precisa entender, assim, o público precisa fazer essa reflexão, que, assim, o que é falso e o que é verdade não é um troço estático. Gente, eu repito isso, até estávamos conversando outro dia sobre isso. Aristóteles e Platão passaram um bom tempo da vida discutindo o que é a verdade.
Jura por Deus que as agências de checagem, junto com os nossos ministros, vão conseguir decifrar esse enigma? É isso Pelo aí. amor de Deus, não sejamos tolos. Assim, quando nós temos uma versão do governo dizendo essa é a verdade, esse é o ponto de partida do jornalista e não ponto de chegada para a investigação. Quando a gente chega isso aqui é a verdade, pronto, a gente tem agora um fato, esse é o fato, ótimo. O jornalismo investigativo, sobretudo, parte dali. Opa, mas será que é mesmo? Deixa eu ver melhor, deixa eu consultar outra fonte, ou quando isso é mentira. Bom, deixa eu investigar. Então, a verdade, ela é sempre questionável. A mentira, ela é sempre questionável, porque ela é fluida, ela pode mudar no dia seguinte. Qual é? E é por isso que a gente precisa assumir que liberdade de expressão e jornalismo, eles questionam democracia, eles questionam verdade, eles questionam ciência, ou então eles não existem porque eles são apenas propagadores de dogmas. E dogma serve para tirania e não para democracia. O que eu acho que pesa mais, Marcílio, é o fato, quando nós estávamos fazendo reunião de pauta ontem, a gente trouxe à tona essa questão da queda das redes sociais e era para falar sobre o papel das mídias nas eleições. E aí a nossa produtora falou, não, mas isso aí já é TSE. A gente falou, caramba, mas parece que é a mesma instituição, sabe? A grande mídia, o TSE. O TSE que mandou retirar a jornalistas. matéria tal. Porque uma coisa Mas vai do se quê? embasando na outra. É. Então, o establishment ressoa tanto o mesmo discurso que ele, de fato, se sedimenta na cabeça do cidadão afegão médio, do brasileiro médio, como se fosse, de fato, a verdade. Nem percebe que tem ideologia por trás. Exatamente. Você ia complementar, Eu Carlos. só queria fazer a provocação que o Marcelo estava falando. Sabe qual foi o único jornal na história do mundo que se chamava A Verdade? Ele tinha um dono da verdade. A Pravda. A Pravda, o jornal da União Soviética, era um só. Era a única verdade, não podia ser criticado e era o órgão do Partido Comunista Soviético. Então, quando o jornal se define a verdade, já temos um problema. Assim, temos dois casos. É muito Ou- simbólico, né? ou é o órgão de um partido único, seja uma ditadura, ou o cara tem algum delírio de onipotência, porque se nem só algum deus, algum emissário disse, eu sou a verdade, né? Eu sou o verbo, mas aí é uma questão, né, mística, mas aí é questão de chamar neuro, né? Porque não é possível, né? Mas assim, só pra quando nós tá falando contra esse pequena provocação. Carlos, eu falei há um tempo, mas eu queria retomar esse assunto porque me parece muito importante, que é sobre a verba pública que vai para as grandes mídias. Você pode falar para nós sobre isso? Vamos lá, isso é um dos maiores escândalos do Brasil. É uma vergonha aquilo que acontece nesse país com o dinheiro da população brasileira, porque não é dinheiro que vem do céu, não, é dinheiro do imposto do brasileiro, que paga uma fortuna de imposto. Metade da população não tem esgoto em casa, temos um IDH pior do que muitos países africanos, e mesmo assim gastamos bilhões de reais para dar dinheiro para veículos de informação cujos donos por si só já são ricos, né? Então é um dos maiores casos de redistribuição de renda do avesso do mundo. Mas Vamos eu lá. achei que eles eram independentes, cara. Vocês Não falam isso, né? Então, eu também perdi a inocência um tempinho atrás trabalhando Mas nas uma redações, agência né? de checagem falou que eles eram independentes. Independência, jornal independente é que nem a verdade. É a mesma Exatamente, ideia. Não existe. É que nem nota de R$3, né? Vamos dizer assim. Mas falando desse... Outro dia, por exemplo, só um exemplo claro. Convidei no IBMEC o embaixador da Armênia para falar com meus alunos sobre a situação do Cáucaso, etc. E estava comentando com ele sobre essa questão. E ele ficou horrorizado. Falou, na Armênia isso é crime. Armênia, não estou falando da Suíça. Na Armênia, país de recente independência, tem seus problemas. Na Armênia é crime um veículo receber dinheiro público. Você não pode fazer isso. Você que assim, cai na hora o editor que fez. Na Armênia. Brasil, tá tudo bem. Temos um departamento da Presidência da República, seja do Executivo, que decide que tem uma parte do dinheiro do Orçamento Federal, que inclusive tem um rombo gigantesco também por causa disso, né? Que vai direto para os jornais. E quem decide quem vai ter que ser financiado é o próprio presidente. E a gente ainda fala que o problema das redes sociais é o enfrentamento à soberania. Como se os jornalistas brasileiros fossem soberanos, tivessem independência. Mas não, isso aí é palhaçada, é uma vergonha, porque é claro que vários países do mundo, eles têm, por exemplo, algumas vantagens fiscais, isso sim, tributárias, para fazer o quê? Para favorecer o pluralismo. Mas aí vale para todo mundo. Você tem o CNPJ que atua como jornal, você tem algumas vantagens tributárias, mas depois vence o melhor. Quem vender mais cópias é com ele. Você não recebe diretamente grana na sua conta corrente, como acontece. Hoje, se a gente pegar os dados da SECOM, que inclusive, outra vergonha, não são publicados mensalmente, tem uma dificuldade extrema que a gente tem como jornalistas, via lei de acesso à informação, de
de pedir esses dados. O último dado que se não me engano, é semestral, que eles estão divulgando. Vergonhoso isso. Se vocês pegarem os dados do governo passado e do governo atual, esse orçamento da SECOM bombou. Eles aumentaram enormemente esse número. E adivinha só, quem que é o maior beneficiário desses recursos? É público. A Rede Globo. 60% de aumento, não foi? Isso. Achei que era o Musk, não é? Estão indo para quase bilha. Imagina só, um país onde metade da população faz suas dejeções na rua, assim, não tem esgoto, não tem cano, tem bilhão que vai para um dos maiores grupos econômicos do país. É uma vergonha isso, ninguém fala nada. Esses caras são de esquerda, são em nome do povo. A picanha cervejinha tá indo lá. Esse é o problema. E, obviamente, vocês acham que a linha editorial da Globo News, que se tornou assessoria de imprensa do governo federal, é por quê? Porque eles acreditam mesmo naquilo ali? Ou porque tem recebendo um cheque mensal que cobre, que fecha as contas? Inclusive, a Globo News nunca fechou as contas. Nunca foi uma operação rentável, né? E, obviamente, a audiência percebe isso e você vê o Ibope, que é, né, vexaminoso. O Ibope dos caras... A Globo News perde contra quase todos os canais do YouTube, em termos de Ibope. Inclusive, acredito eu, do Brasil para o Brasil Paralelo. Mas prestar esse papel, né? Você vê jornalistas que vão lá para ler um TP que é totalmente enviesado. Não, tem gente que faz isso porque acha correto. A pessoa estuda... Essa que é a pergunta que eu te faço. Não. Assim, a pessoa estuda 5 anos Mas para virar assessor de imprensa do governo. Você falou, quando você estava falando da universidade, você falou, não, tem que ticar aqui, uma das coisas é a imparcialidade. Não, tem que ticar aqui, uma das coisas é você ser de esquerda. A gente tem hoje dentro das universidades, esse é um ponto relevante. Eu tenho dito, por exemplo, em relação a essa situação de exceção que a gente vive jurídica no país. Se você pega em 2019 ou em 2018, uma criança de 13 anos, ela hoje tem 18 anos e está na universidade. Você acha que essa criança tem a mesma capacidade de compreensão de que está tudo errado do que uma pessoa como nós? Sim. Não tem, porque todo o período de vida dela foi dentro do sistema de exceção. É a mesma coisa em relação a um jornalista. Ele passa todo o período universitário ali, enfim, escola e tal, sai da universidade, entra numa redação, é o mesmo ambiente, aquele ambiente em que é ideologicamente formado. Ele acha que isso é o certo. A questão, os próprios juízes, eu não acredito que seja uma decisão. Não, agora eu vou fazer valer a minha ideologia. Não é isso, mas isso é um ecossistema, um establishment que envolve os poderes, que envolve a opinião pública e que faz você perceber a ideologia de uma forma diluída. Eles realmente acreditam que o mundo Eles realmente assim, acreditam. A janela de Overton já foi tanto para um lado que... Isso. Acredito que isso é o certo e que o outro é errado. O pior nem é acreditar que isso é o certo. Acho que todos nós temos os nossos valores. O pior é acreditar que quem tem valores diferentes de mim é um criminoso. Quer dizer, essas pessoas têm uma visão tirânica do mundo. Se aquela pessoa que pensa diferente de mim não deve pensar, então só eu posso pensar. Só uma voz deve existir. Poxa, esse é um conceito de autoritarismo básico. Se só uma voz pode existir, E pronto. falam em nome da democracia. Mas eu tenho falam em nome da certeza que se democracia. tivesse um jornalista da Globo News aqui, ele ia falar assim, mas é porque vocês não são de direita, vocês são de ultra extrema direita. Nem existe São a direita. bolsonaristas, Vocês fanáticos, são fascistas, nazistas, exatamente, O próprio conceito de de extremidade, ou de extremismo, ele tem a ver com a deslegitimação do outro. Quando eu digo que você é extremo, eu estou dizendo o seu discurso não importa e não pode ser dito. Por quê? Extremismo, fundamentalismo, nada disso pode ser considerado um debate. É engraçado isso. Vamos de novo com o futebol. Você tem aqui o palmeirense e o corintiano. Dá uma briga no estádio. Alguém chega e fala assim, poxa, aquele é um extremo corintiano? A gente está aqui sendo vítima do extremo corintianismo. Ninguém fala isso. Fala assim, o cara é corintiano e é um violento, e é um extremo. Ele é extremo, e não o que ele pensa ou faz. Na política, a gente interiorizou isso para dentro da ideologia. O extremismo não está na pessoa, o extremismo está naquilo que ela pensa. Isso é uma forma de deslegitimar a ideologia. Eu quero te falar, bolsonarista mostra isso, né? Você tá chamando uma categoria de pessoas de uma forma que eles são um perigo para a democracia. Vulgo, eles podem ser presos, podem ser censurados, podem ser até eliminados. É a deumanização que começou, assim, todos os regimes ditatoriais começaram com a deumanização e depois a eliminação até física dessas pessoas, né? A gente viu na União Soviética com os kulaks, por exemplo, os judeus na Alemanha nazista. Quando o cara do seu lado não é um cara que pensa diferente, mas não é mais um ser humano, é um inimigo. É o inimigo do povo, o famoso inimigo do povo, o inimigo da revolução. Dá abertura para você eliminado. poder... Exato. É isso. Então, quando você vê veículos de imprensa chamando outros de nazista, por exemplo, eu separei aqui, eu já vou ler essa opinião aqui,
Mas eu quero antes só lembrar rapidamente, Lara Brenner. Diga, meu O querido. pessoal de casa deve estar amando essa conversa Eu não paralela. tenho dúvida disso. Então, por favor, se você está gostando, já deixa o like aí, que isso ajuda muito a alavancar. Mais do que isso, deixe seu comentário. Pô, e se compartilhar ainda, Não, aí... seria maravilhoso. Mas eu quero trazer aqui, porque eu quero falar de jornalismo opinativo. Porque, assim, todo mundo tem as suas opiniões, é natural, mas o profissional que ele é jornalista, a gente vê isso muito claro em algumas matérias, né? Que não deveriam ser opinativas, porque a gente tem essa diferença. Tem matérias que são opinativas. Mas como a gente pode separar, Marcília, os fatos das opiniões? Eu trouxe uma matéria aqui da Folha de São Paulo que está escrito já em vermelho aqui, opinião. Né? Mas tem tudo a ver com o que o Carlos estava falando. Ó, imprensa repete erro que levou Hitler ao poder, ao chamar Marçal para os debates. Ou seja, chamar o Marçal para os debates, dado que ele é uma pessoa de extrema, ultra-direita, neo-radical, entendeu? É um erro. Então, É encaminhar-se para o nazismo. fazer isso são atitudes de nazistas, entendeu? E aí, quando você trata as pessoas como uma nazista, é exatamente isso que você falou, Carlos. Tipo assim, então, se a pessoa que tá do meu lado ali é nazista, se alguém matar ela, se acontecer alguma coisa contra Até ela, bom. é melhor, porque ele é um extremista, você não Tá vê mais limpando como... a sociedade de perigos, né? Exato. Higienizando. Higiene social. É Antes de eugenia passar total isso o aí. mais grave, só para deixar pra... Quem que escreveu essa matéria? Leão Serva. Leão Serva. Quem que é o Leão Serva? É o cara que era o mediador do debate na TV Cultura. Ou seja, o cara é mais imparcial de todos. E escreve uma coisa dessa. Desculpa, André. Mas, Não, imagina, né? É isso. E um jornalista hiper experiente da velha guarda e que, enfim, compreende o debate público como a minha voz é isso. Esse artigo ele poderia ser a manchete dessa conversa que a gente teve, ou desse último trecho da conversa que a gente teve. Porque é isso. O outro é o meu inimigo, o outro atrapalha a democracia, o outro atrapalha o debate, então eu excluo o outro. Você sabe que uma definição que eu gosto muito de liberdade de expressão é essa. O limite da liberdade de expressão é o seu desejo de, pelo discurso, promover concretamente a extinção do outro ou de um grupo, né? Claro, esse é o limite, por quê? Porque se eu quero que o outro seja extinto, eu não quero debater. Então, para que eu quero liberdade de expressão? A liberdade de expressão, nesse caso, serve para um intuito tirânico. E é basicamente isso que está aí. Quer dizer, claro, não está se promovendo a extinção concreta, mas a extinção do debate público. É essa a ideia que está por trás. Como é que você pode acreditar que exista democracia em que todo mundo pense igual? Gente, é um negócio básico. Estúpido. Como é que é possível essas pessoas pensarem assim? E aí vem a pergunta, por que pensam assim? Bom, pensam assim por ingenuidade? Não sei se por ingenuidade. Pensam assim por falta de repertório? Bom, duvido. É por sacanagem? Bom, enfim, posso até cogitar. Agora, eu prefiro pensar que exista tão interiorizado, tão introjetado. Nós somos um país autoritário. O Brasil não é autoritário de agora. Não é autoritário a partir de 2018 com os inquéritos das fake news. Ele é autoritário desde a existência. Quando o português colocou as 3 caravelas aqui, já tinha um índio sendo autoritário com o português e o português sendo autoritário com o índio. Quer dizer, ou com o indígena, ou povos originários. Povos originários. Tá cada vez mais difícil. Como diz o Risério, povos imaginários. De novo, a gente tem isso, o que traz essa questão também. Você não pode falar determinadas coisas, você tem que limitar o seu debate, não tem lugar de fala. O silenciamento sempre está por trás dessas políticas todas que vão sendo introjetadas, passam a fazer parte da cultura, e quando vira cultura, meus queridos, a gente não percebe mais. Pois é, falando em cultura, essa cultura woke, então, está no DNA hoje do jornalismo. E o André fez umas construções históricas muito interessantes, trazendo esse caminho percorrido por essa grande mídia. O que aconteceu? Eu assisti a um curso seu, pelo menos é um pedaço desse curso seu, e você falando que hoje os jornalistas não representam a população, de maneira geral. Então, existe essa quebra muito estranha em que a maior parte da população olha para o jornalismo, não sente identidade com aquilo, não se percebe conectado com o jornalismo, e o que não acontece consome. o que acontece como consequência, o que aconteceu aí com a Veja, de 1,5 milhão para 80 mil tiragens ali por semana.
que aconteceu para ideologia woke entrar desse jeito nas faculdades de jornalismo? Talvez mais do que em tantas outras. Mas sempre foi assim. Lá fora também. Bom, primeiramente, lá fora não existe faculdade de jornalismo em boa parte dos países do mundo e ninguém sofre com isso, né? Inclusive, eu sou jornalista, me formei em ciências políticas, fiz um mestrado em relações internacionais, entre outras coisas. Quem que é jornalista lá fora geralmente faz letras, direito, economia, ciências políticas, até porque você tem um preparo sólido, né, sobre vários aspectos que você vai ter que enfrentar. E, só para um pequeno detalhe, na Itália, por exemplo, no país, para você exercer o jornalismo, tem que fazer uma prova de Estado com uma comissão, com um procurador, e 90% é direito. Prova de direito da informação. Então já começa. Eu acho a prova é errada, um horror. Uma herança direta do Mussolini, que queria controlar, criou uma ordem dos jornalistas, assim. Mas pelo menos te obriga a ler alguma coisa, e se você não passar, você não tem a carteirinha da ordem dos jornalistas. Inclusive, podia trazer aqui e mostrar para vocês uma carteirinha da ordem dos jornalistas da Itália. Carteirada aqui, né? A carteirada. Italiana assim, ainda por cima. Mas assim, o que acontece? Sempre foi assim. Mesmo durante o regime, o governo militar, as faculdades de jornalismo tiveram muito mais liberdade do que outras franjas, outros aspectos da população, né? As faculdades em geral foram deixadas livres. Imagina só, no Brasil, a polícia não pode entrar na USP. Mas por quê? A USP tem extraterritorialidade? Ou seja, traficante de droga na USP está isento de ter que respeitar a lei brasileira? Não existe isso lá fora. Acho que na França, eu estudei num campus em Nanterre, inclusive onde a FHC deu aula, né? Onde começou em 68. Você acha que a polícia não entrava lá, quando a turma estava aprontando, dava pancadaria em todo mundo e estava tudo bem? Então, essa questão, tem uns conceitos brasileiros que, assim, mitologias que ninguém entende. São nossas jabuticabas. É isso, não, mas assim, começa por aí. Então, se tem uma extraterritorialidade, o cara fala o que bem entender. Eu vi em faculdade de jornalismo do Brasil seminários defendendo a Coreia do Norte. Então, Coreia do Norte, então não está defendendo, sei lá, a China, que já é uma absurda, Coreia do Norte, né? Então, assim, eu defendi o indefensável. Hamas. O Hamas também. Então, Rapidinho, sempre foi assim. Falando em universidade, só lembrar o pessoal de casa que a gente acabou de lançar o Unitopia, Baitas. que é um documentário, são 2 episódios que já estão na plataforma sobre o descaso, essa loucura que virou as universidades. Exato. Né, brasileiras. E Então, depois o cara se pergunta, o que é tripartição dos poderes? O cara não sabe, né? E quer ser jornalista, mas tudo bem. E deveria ser o watchdog da democracia. Mas isso, tripartição dos poderes, ninguém sabe. Não é só jornalista. Mas assim, temos essa questão. Então, os professores... desculpa, outro ponto importante. 90% dos professores de jornalismo em faculdades brasileiras nunca pisaram em redação. Nunca. Não é assim, que fala que o cara é médico e dá aula em faculdade de medicina... Então, ele junta mercado de trabalho, então ele sabe o que acontece lá fora com a parte acadêmica. 90%, pega os currículos dos professores, são públicos, né? Especialmente das maiores faculdades. Fizeram graduação em jornalismo, então, ideologia. Fizeram mestrado em jornalismo, ideologia ao quadrado. Fizeram doutorado, ideologia ao cúbico, né? Pós-doutorado, e depois foram lá. Os caras não sabem nem o que é SEO. Um moleque me chega na faculdade e não sabe nem escrever um artigo para indexar no Google. Daqui a pouco vai chegar escrevendo em máquina de escrever. Esse é o nível da coisa. E, obviamente, eles defendem a titulação, né? Defendem a obrigação de ter um diploma, porque eles defendem a sua categoria, que era um mercado protegido. Essas pessoas são ineptas a serem jornalistas. Ineptas, a palavra exata. Elas ensinam. Então, se o cara é inepto e nunca trabalhou, vai ensinar para um cara... O que você acha que vai sair do guri que tá lá? Que vem... E esse é outro problema que o André estava falando. O problema é que chega na faculdade como se fosse um papel em branco, porque o colegial não ensina nada, zero, o cara não sabe nada. Chega lá, então é lavagem cerebral. Sai de lá achando que tá tudo bem. Então, na melhor das hipóteses, o cara chega no mercado de trabalho jornalístico achando que tem que defender essas pautas, na pior é corrupto, na pior é mercenário com dinheiro público. Porque assim, só para terminar, vocês acham que jornalistas renomados, que durante a Lava Jato escreveram livros contra o PT, chamando os caras de petralha, não sei o quê, hoje são os maiores defensores do governo que roubou, e tem gente ainda roubando lá no meio. Por quê? Porque eles tiveram uma fulguração na via de Damasco e foram assim, chegou o Espírito Santo, entendeu? A verdade foi revelada. Não, e... Assim, é óbvio que temos alguma coisa um pouquinho diferente lá no meio, né? Então, assim, tem muita grana rolando. Vocês acham que uma empresa, um dos campeões nacionais que o PT criou durante os outros governos, que viraram os maiores produtores do mundo, proteína animal, não sei o que e tal, quanto custa para esses gigantes? Vamos pagar um jornalista qualquer 50, 100 mil reais para defender pautas que interessam a eles também, né? Então, assim, temos um problema também de desonestidade intelectual, que é claro, que é evidente. Mas aí, terminando, qual que é a consequência disso? A extinção
desses meios. Esses meios vão parar de existir. Porque o público vai parar de consumir. Já estão em queda, né? Exatamente. A maioria das redes de TV aberta são traço de Ibope. Traço. Ninguém assiste. A própria Globo News é 0, alguma coisa. Ninguém assiste mais. Nós, jornalistas, damos muita mais importância a corte, né, do que as pessoas. Ninguém assiste esse troço. Né? Outro caso. Enquanto a gente estava falando, me lembraram vários casos. Vocês acham que é eticamente aceitável que uma jornalista que trabalha num veículo grande, vou fazer um exemplo, nome e sobrenome, Daniela Arbex na CNN, de um dia para o outro se torna assessora do ministro da Justiça, Lewandowski? Vocês acham que isso ela sabia, ela soube um dia depois, recebeu a oferta, aceitou? Ou já sabia que tinha esse papo rolando e a linha editorial dela foi isenta? Ou foi viciada, mesmo se forma indireta, assim, por um jeito assim, peraí, se eu sei que vou trabalhar para uma pessoa daqui a pouco, eu vou atacar mais ou menos essa pessoa ou esse governo onde ela atua. Não pode isso. E depois que passou no governo, o Franklin Martins foi porta-voz do Lula e depois volta para a redação. Não pode. Não pode, porque é óbvio que você vai ser viciado por ter defendido uma pauta, um governo, uma posição, o que é legítimo, mas não tem essas sliding doors. Por que quando você trabalha no Banco Central do Brasil, você não pode voltar para o mercado privado de bancos, tem uma quarentena rigidíssima, e quando você trabalha num veículo de comunicação, trabalha para o governo e volta lá e está tudo bem? Não pode ser isso. Porque é óbvio que você vai ter um viés, você não vai ser um jornalista que vai indicar, isso aí está muito errado, porque o governo pagou para você a essa casa hora da de mãe ontem. Joana, né? Não é possível. Ô, Marcília, mas se a tendência é que a grande mídia caia, e de fato parece uma tendência bastante palpável e incontornável, né? Acho difícil que a gente não veja isso acontecer. Isso significa que vai haver uma ascensão ainda maior, inclusive dentro do cenário de eleições, do papel das redes sociais. Eu queria saber qual é a sua perspectiva hoje a respeito disso, por quê? Nós que lidamos com redes sociais, a gente sabe também que existe um grande problema do algoritmo, que é, a partir do momento em que ele entende que você é de determinada cosmovisão, que você é de determinado lado político, ele vai te entregar só aquele tipo de conteúdo. Então, nós estamos cada vez, o que o pessoal popularmente chama de bolha. A gente só recebe o reforço daquele tipo de conteúdo em que nós já acreditamos. E a gente acha, inclusive, que a população geral pensa exatamente como nós, porque a gente só vê isso. Exato, aí fica parecendo que todo mundo está vendo as mesmas coisas e não é. Assim, não raramente, gente, eu acho tão engraçado. Eu consumo alguns produtores de conteúdo ali nas redes sociais que, pra mim, são ao concurso. Eu falo, não, isso aqui é pra todo mundo. De repente, eu converso com alguém, a pessoa não sabe quem é. Eu falo, mas como você não sabe quem é? Brasil Paralelo, por exemplo. Volta e meia. Eu falo, eu trabalho lá na Brasil Paralelo. Pessoal, o que é isso? Eu falo, como você não sabe que é a Brasil Paralelo, sabe? Todo mundo sabe que é a Rede Globo. Então, nós estamos perdendo esse véu que encobria a informatividade de todo mundo e estamos partindo para essa bolha. Como que pode ser o resultado disso? Você consegue fazer um prognóstico? Eu não vejo como um problema a gente ter bolhas. Eu acho que a gente sempre viveu em bolhas. Você entra numa livraria, por exemplo, eu sou formado em Direito e em Letras. Nas letras, eu vivia numa bolha. Era uma bolha. Eu não tive acesso a todos os tipos de repertório literário. Eu não tive acesso a todos os livros, por exemplo. Me indicaram vários tipos de livros ideológicos e eu escolhi um que mais me apetecesse. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, inclusive, no direito. Você entra numa livraria, por exemplo, você vai numa feira do livro, você vai na Bienal. Eu lancei o meu livro... lancei meu livro há algum tempo, Censura por Toda Parte, que eu fui o primeiro advogado a atuar nos inquéritos das fake news e eu conto essa experiência ali. E eu fui participar de um debate na Bienal. Ali não é um ambiente agradável para o meu tema. Salutar. Né? Salutar. Eu não encontrei ali... acolhida, né? E quando eu entro numa livraria, eu não encontro todos os livros que eu quero. A gente vive numa bolha, nos impõem bolhas também. Qual é o problema, então, das redes sociais terem também esse perfil? Esse perfil já é assim. Você vai numa banca de jornal, você acha que qualquer revista, antigamente, qualquer revista entrava ali. Quando você tinha as TVs, apenas as mídias tradicionais, as 5 famílias, como se dizia aqui no Brasil, os Marinhos, Chivita, Frias e quem mais? O Mesquita. Mesquita. Quer dizer, então todo mundo tinha o direito de falar, todo mundo podia publicar seus artigos, né? Ainda hoje, quando eu quero publicar artigos, eu recebo um monte de porta fechada e um monte de porta aberta, a depender do interesse do veículo. Tudo isso são bolhas, isso faz parte. O problema é que a gente acredita, e de novo, o problema da bolha é nós acreditarmos
acreditávamos que a ausência de bolhas é a solução. Nós acreditávamos que a imparcialidade é possível e existe. Não existe. Bolha é bem-vinda, faz parte do ser humano. Quando você vai escolher a tua esposa ou o teu marido, você escolhe dentro de algumas bolhas. Você não sai na rua aleatoriamente. Tem que conhecer todas as mulheres do mundo. Eu preciso conhecer todos os tipos de mulheres do mundo para fazer uma escolha. Não é assim. Então, o teu repertório ele depende de escolhas e as escolhas dependem das bolhas em que você está. É normal. O problema é a gente acreditar que não é normal e a gente criminalizar essa potencial anormalidade, que é o que hoje em dia os tribunais fazem com as redes sociais. Isso sempre existiu e hoje a gente viu ou tem visto jornalistas, juízes dizerem assim: as redes sociais são um mal, as redes sociais são um polo de extremismo, mas antigamente as mídias elas não eram assim. Como não eram assim? Quem não se lembra de notícias populares? Quem não se lembra das próprias capas da Veja? No auge da Veja assassinavam reputações as capas da Veja, essa era a acusação que sofriam. As 5 famílias eram vistas como um polo justamente de exclusão do debate público porque faziam escolhas. Só que ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Então, o ponto é que as redes sociais ainda são vistas pelos tribunais e pelo establishment como um mal. Precisam parar de ser vistas. Um dado de como isso acontece na prática, a gente falou aqui do PL 2630, e que você impunha para a plataforma a obrigação de tirar, por vontade própria, de forma ativa, conteúdos que ela achasse ilícitos. Esse é o PL da censura. O PL da censura. Tá. Aí a gente fala assim, rejeitamos o PL da censura, né? Não. Nós temos agora, nas eleições, vigendo a resolução 23732 de 24 do TSE, que um dos artigos, o 9E, ele é um recorta e cola piorado justamente do artigo que impõe as plataformas. Então, as plataformas agora, nas eleições, têm obrigação de retirar conteúdos que elas entendam como desinformação. Quem que conta para elas que é desinformação? Ninguém. Então, elas tiram da cabeça dela. Mas se elas errarem, tomam uma multa gigantesca. Óbvio que vão tirar tudo. Sim. Na dúvida, tira. Sim. Então, a gente, de novo, as eleições... E por que isso acontece nas eleições? Porque os nossos tribunais, o establishment, entende que redes sociais são um perigo e merecem todo o autoritarismo possível. Quer dizer, é isso que está em jogo. Repito, bolha não é ruim, mas os tribunais precisam passar, e o establishment de mídia, etc., passar a enxergar isso como algo normal. Senão, nós passaremos a ter uma mídia tradicional que está indo a bancarrota, falência, as redes sociais que estão crescendo, e a gente vai proibir uma e ficar com a outra. Quer dizer, vai deixar de existir, portanto, o debate público. A gente percebeu muito isso na época da pandemia, onde várias notícias iam aparecendo, né? Com relação a, por exemplo, o uso de máscaras, vacinas e coisas que nem podemos falar, remédios. Chegamos ao ponto de termos remédios de direita e de esquerda na pandemia, né? Vacina, sommelier de vacina. E tem muito essa questão de coisas que posteriormente se provaram verdadeiras, que ou falsas, mas que antes foram censuradas e aí depois viram, cara, realmente isso aqui não funciona. Isso aqui, estávamos fazendo, isso aqui foi um exagero. Anos depois, né? E nunca as pessoas também, ninguém nunca foi responsabilizado por isso. E eu queria trazer um pouco desse sintoma que a gente percebe no jornalismo, como, por exemplo, a gente trouxe até aqui algumas matérias para a gente discutir um pouco, debater a respeito desse tema, que é a questão do despiora, que isso apareceu. Clássico. Despiora. As diferenças de tratativa, né, de tratamento do governo anterior com o governo atual. Então você tinha algo como orçamento secreto. Olha, meu Deus, orçamento secreto. E aí virou emendas do relator, que é a mesma coisa. Bem, né? É a mesma coisa. A questão das queimadas, inclusive. Das queimadas foi maravilhoso. Que piorou. Hoje a gente vive o pior ar em São Paulo, do Brasil, assim. Queimadas em tudo quanto é lugar. E aí começaram a criar justificativas. Para cantar uma musiquinha. Uma musiquinha lá do Salve Amazônia, não aparece mais ninguém. E aí chegaram a culpar até pássaros incendiários. Eu não sei se você viu. Aves incendiárias. Tipo, ressurgiu a Fênix agora. Porque é tudo culpa de outras pessoas e não do atual governo. Meteoro. Né? E aí eu trouxe também uma notícia, para não ficar só nível Brasil, a gente trouxe uma notícia de quando aconteceu o atentado com o ex-presidente Trump, né? Onde ele estava lá num comício na Pensilvânia, e aí
sons de tiro e tal, ele cai, ele levanta com aquela pose, e aí isso toma o mundo, e ele com a orelha sangrando, e a matéria que apareceu no Globo, logo no momento, foi Trump cai do palco durante o comício na Pensilvânia com sangue no rosto, após disparos serem ouvidos. E várias matérias falaram de supostos sons de tiros, supostos tiros. Cara, tá no vídeo. Está no vídeo, ele abaixou, todo mundo caiu em cima dele, ele levanta com a orelha sangrando. O que mais é necessário para se dar a notícia? Cogitaram que ele teria armado o tiro, né? Que o tiro teria sido burlado, né? De uma precisão milimétrica. Aqui a gente teve a mesma coisa com a facada? A fakeada? Até hoje, né? Posso contar um episódio? Desculpa, André. Essa questão da facada. Eu tava, o dia 6 de setembro de 2018, eu tava dentro da redação de um dos maiores jornais de São Paulo, não vou falar o nome para não tomar processo, depois eu vou ter que contratar o André. E eu me lembro nitidamente, tá dando aula para os alunos do curso de jornalismo deles, e eu me lembro nitidamente, eu descendo, na época era correspondente no veículo italiano, nitidamente eu descendo na redação para cobrir esse episódio, e jornalistas se abraçando, dizendo, nossa, graças a Deus, ou foi por pouco, algo do tipo, assim, nitidamente. Então, assim, aquilo ali foi pra mim uma vergonha. Obviamente, a gente estava lá dentro, hóspede do local, queria mandar todo mundo para aquele lugar, mas não para questão de ser de direita ou esquerda, para ser um ser humano que você não tá pedindo a morte do outro lado, né? Mas, assim, estamos comemorando a facada. Então, me lembro claramente, eu escrevi matérias para a Itália daquela redação, e vocês entendem como, e depois se tornou um dos veículos mais críticos ao presidente. Só desculpa, André, só para complementar. O Lula também ganhou as eleições. Teve um vídeo que circulou de dentro Jornal Nacional, da redação se abraçando. do jornal. Não, quando o Olavo de Carvalho morreu também, houve comemoração e etc. Quer dizer, essa questão ética que a gente estava falando. Falando que você não deve mais nada à justiça pro Lula. Sim. Pois é. Nossa, isso é uma loucura. Pois é. Agora, Então, você não sabe o que é o melhor dessa notícia que o Arthur leu do Donald Trump. Isso saiu no Globo, saiu no UOL também. Aí depois o UOL... Porque isso virou piada, né? As pessoas começaram a compartilhar isso a rodo, porque foi ridículo. Óbvio. O UOL soltou o quê? Nota de checagem. Falando que era mentira, que o Globo tivesse sido, ou que o próprio UOL, nem me lembro mais, tivesse sido tendencioso ao redigir a manchete, que na verdade eles estavam sendo cautelosos, porque eles não poderiam afirmar que eram tiros. Então, na verdade, isso era tudo uma falcatrua da extrema-direita. Tá lá. E aí esse é o papo que acontece quando tudo que a gente está falando aqui é desmascarado, né? Então, quando tudo que a gente está dizendo aqui vem à tona, aí esses mesmos veículos saem aos holofotes dizendo assim: a extrema-direita ataca a imprensa por uma estratégia de descredibilizar. Os tribunais fazem a mesma coisa. A extrema-direita tenta ferir a honorabilidade dos tribunais. Então, quer dizer, quando você traz... Estado democrático de direito. A democrático está sendo atingido. alguma coisa que não existe, meu Deus do céu. Então, de alguma maneira, você não pode criticar, porque se você critica, revela ou opina de forma diversa, ainda você está atacando. Aí vem também a questão que hoje tudo é ataque, nada mais é crítica. Então, é impossível lidar, né? É impossível lidar com isso, senão sempre tentando desconstruir uma narrativa que é feita hoje por uma imprensa tradicional. É uma pena que a imprensa tenha trilhado esse caminho. Eu acho que isso tem muito a ver, a meu ver, com as redes sociais. As redes sociais são um lugar de opinião. É isso, você entra lá e posta, você está dando a sua opinião. Mas quando a imprensa disputa o lugar da opinião com as redes sociais, ela deixa de fazer o seu trabalho, que é se preocupar com fatos e não com opiniões. Então é isso, essas pessoas, elas vêm a público, tentam fazer com que o seu ofício seja o de ganhar. A minha opinião vale mais do que a do cara que está ali na rede social dando. E perde, porque o jornalismo não tem a capacidade de ser tão isento, vamos dizer assim, quanto alguém que está nas redes sociais. Mas você acha que o jornalismo tem que ser opinativo? O jornalismo não tem que ser opinativo. Ele deveria abrir mão de disputar o lugar da opinião com as redes e passar a se dedicar aos fatos. Mas eles não fazem isso por quê? Porque eles não sabem o que fazer. Então, o jornalismo hoje, a não ser que o jornalismo que se assumiu, vamos dizer, mais nichado, né? Esse jornalismo que acredita numa pluralidade ou que se vende como isento, esse está perdido. Não sabe para onde apontar. E aí, não sabendo para onde apontar, disputa com todo mundo.
Quando você não sabe, é aquela história da Alice no País das Maravilhas. Para onde você vai? Fala assim, não sei. Bom, então, você não sabe, qualquer caminho serve. Quando você não sabe, você disputa com todo mundo. Você se sente ameaçado por qualquer um, né? Você quer reforçar que não, eu sou a verdade. Não, eu sou o veículo, eu sou o tradicional. Aqui é o profissionalismo. Então, você tenta convencer o outro de que você é melhor porque você está completamente ameaçado. O jornalismo abriu mão da sua função de lidar com fatos, passou a lidar com opinião e, no terreno da opinião, perde para as redes sociais. E abandona a sua função de origem, que é lidar com fatos. É isso que a gente está vendo nessas matérias, nessas manchetes que você está trazendo. E isso é uma grande pena. Por quê? Porque por mais que as redes sociais possam ocupar o lugar da troca e circulação de informações, nós temos os veículos como um lugar de centralização do debate. Então, vamos lá. Eu posso ter um perfil de 2 milhões de pessoas, de seguidores. O meu perfil, vamos supor, tem 2 milhões de seguidores ou 15 milhões de seguidores, e eu posto alguma coisa. Aquilo não vira automaticamente debate. Aquilo não se torna debate. Mas quando a Folha, com talvez menos circulação, ou a Veja, publica algo, aquilo vira debate. Então, a mídia ela tem essa função de guiar o debate. Sem ela, a gente fica um pouco perdido. É ruim que não haja. É assim, concordo com o André, mas uma coisa que a gente está vendo muito primeiramente, a questão do jornalismo opinativo, para te responder. No Brasil, a gente está tendo só opiniões. Os fatos cada vez são menos relevantes. E não era assim. Quando eu trabalhei no Estadão também, a gente tinha muito claro. Eu fiz o curso de Estado de jornalismo, né, então fui treinado dentro deles. Fiz o curso Abril também, quando existia. E havia uma visão muito clara de separação entre Estado e Igreja. Fisicamente, a redação de notícias estava separada da redação dos editoriais. As páginas dos editoriais eram as primeiras 2, né, e depois era só fato. Hoje vira bagunça. Virou bagunça. Agora, não só no Estadão, acho que até menos, mas em outros veículos. O editorial ainda afastado, né? Era um negócio assim, era a elite do jornalismo, pessoas experientes, sensatas, mesmo com opiniões divergentes, mas era uma coisa, era a nata do jornalismo, quem escreveu o editorial do Estadão, porque ele falava em nome do jornal, né? E da Folha também, no caso. Agora virou o caos. Agora temos gente que na página 2 da Folha de São Paulo, durante a pandemia, escreveu: eu espero que Bolsonaro morra. Que é um cara que é parte do conselho da Folha. Em um país normal, uma pessoa que escreve um negócio desse seria tranquilamente acompanhada para a porta e fala: nunca mais volte aqui. O cara tá ainda lá. Né? Então, só pra gente entender. Outro ponto. Quantos colunistas, seja quem dá opinião, vocês acham que a Folha tem, por exemplo, ou em comparação com um veículo americano, New York Times, Washington Post, ou Financial Times? A Folha tem centenas. São blogs, cada um escreve o que bem entender. E, obviamente, se todo mundo escreve, centenas não tem controle nenhum. Aí temos pérolas como aquela colunista, né, da Folha que foi pro sul do Brasil, foi numa fazenda, achou a palavra Heil, né, escreveu: fui numa fazenda nazista no sul do Brasil. Era o sobrenome da família dona. Não é possível. Em um país normal, um negócio desse não é aceitável. O Washington Post, o Financial Times, tem 12. Gente, máximo editorialistas. Por isso são tão importantes. Aqui cada um escreve uma coisa desse e continua no veículo. Esse que é o drama. Os caras não mandam embora. E depois a rede social é que quer gerar like. Não, é isso. Então, esse é o ponto que eu queria só terminar. As redes sociais estão pautando a imprensa. E por quê? Porque eles estão apontando essas vergonhas da imprensa. Me lembro nitidamente um caso do episódio do Drauzio Varela no Fantástico, abraçando aquele travesti no... Pode falar para travesti? Tem que usar. Transgênero. Transgênero. Era a Suzy. A Suzy, numa penitenciária. Nossa, que coisa horrível, tá sendo presa, maltratada pelo sistema prisional brasileiro. Na hora, no antigo Twitter, saudoso Twitter, né, X, quando a gente podia usar aqui no Brasil, mostraram: não, essa pessoa, ela matou uma criança. Isso depois de estuprá-la. Depois de estuprá-la, cortou a criança em vários pedaços e entregou na casa das familiares, jogou na frente, se não me engano, da porta de casa. Isso não foi falado nem um minuto na matéria do Fantástico. Assim, em um país normal, isso é desonestidade intelectual, o editor, o repórter, o checador, etc. E o Drauzio Varela, que ninguém sabia disso. Não, é só porque sabiam, omitiram. Então, num país normal, todo mundo pega e vai embora. Não fica lá. Todo mundo continuou lá, né? E só um último ponto. Então, quer dizer, a rede social tem um papel muito importante. Ninguém saberia disso se não fossem as redes. Né? Agora, acabou esse monopólio da verdade dos veículos. Eles não suportam isso. Porque, para eles, orgulhosos, né, como eles são, né, arrogantes, como ousam.
Quando o New York Times foi criado, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, o New York Times foi criado, no ladinho do título do New York Times estava escrito All the news that fit to print. Ou todas as notícias que merecem ser impressas. Quem decide sou eu, que sou jornalista. Como você, advogado de rede social, ousa dizer que eu estou errado? Não pode isso, né? Eu sou o master of the universe, né? Acabou isso. Então, e os jornalistas ficaram loucos. Outro ponto, então, além de checar as redes sociais, outro exemplo, só para dar vários exemplos para o nosso público entender a gravidade da coisa. Sim. Caso Marielle Franco. A Globo fez uma matéria dizendo que o suposto assassino Marielle Franco foi no condomínio onde mora o Bolsonaro e foi na casa do Bolsonaro. Na base do quê? Na base do... Isso já em 2018, se não me engano. Na base da delação, na base da denúncia do porteiro lá daquele condomínio fechado na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. O filho do Bolsonaro... Escândalo. Pô, no caso desse, o presidente se demite, né? Pô, não sei o quê. O filho do Bolsonaro, acho que foi o Carlos, estava lá na hora, foi na portaria, viu quem que estava lá na hora, qual porteiro. O porteiro daqui, eles estavam falando, não estava trabalhando naquele dia lá, então não podia saber disso. Foi ver o elenco do quem entrou e onde foi, e onde eles declaravam que ia, e postou na rede social que o cara ia em outra casa, não sei o que e tal. Então assim, isso não foi falado nenhuma... Por que o jornalista não checou? Por que ele não foi lá na garita perguntar? É o trabalho, você é pago pra isso, bicho. E o cara continua trabalhando lá. Não foi demitido sumariamente. Não sei se hoje tá, mas estava por um bom tempo, ficou lá. Isso é vergonhoso. Depois que a matéria se resolveu, porque ficaram 6, 7 anos falando do caso. Nossa Senhora. Depois que foi solucionado o caso e viram que não tinha ligação... Pediu desculpa. E pararam de falar também do assunto. Só morre. Não, e o só último caso também, pra gente entender também que são recidivos, né? Então o cara é reticente, a pena aumenta. Caso da operação da Polícia Federal. Vou usar o caso do Bolsonaro porque é algo privilegiado, mas tudo bem. Caso da operação contra o Bolsonaro, quando ele estava passando férias agora no começo do ano, foram lá aprender, o Carlos Bolsonaro, aprenderam os documentos lá na casa, no litoral do Rio de Janeiro, litoral fluminense. A Daniela Lima, da Globo News, ela disse ao vivo que tinham pego um computador da ABIN junto com o cara usar. Que é uma coisa gravíssima. Pô, o cara tem um computador da ABIN. Não, que eles tinham fugido também. Fugido de lancha e tal. O cara tava pescando, os caras vieram de manhã, o cara tava pescando, depois voltou e não tinha computador, coisa nenhuma. Tomou até a baleia, pô. Além disso, mas assim, isso é uma fake news que ela falou ao vivo. Assim, ela depois do dia seguinte foi obrigada a se retratar. Se vocês verem um vídeo, é até hilário, como que ela fica brava, ela tá possessa, tá fumando pelas orelhas, que ela teve que se retratar, falando, não sei o que, vou me retratar assim. Num país normal, no dia 1 você dá fake news, no dia 2 você se retrata, no dia 3 você vai embora. Você é demitida. Porque, pô, na rede nacional você fala um troço desse, um problema, assim, gravíssimo pra República seria, e tá tudo bem? Agora, isso tem a ver também com, de novo, uma disputa com as redes sociais da imprensa. Por quê? Porque a imprensa quer dar a primeira notícia. E esse é o ponto. Talvez a imprensa devesse pensar em ser analítica. Se você é analítico, eu, por exemplo, eu nas minhas redes sociais, eu comento diversos assuntos jurídicos, mas a última coisa que eu faço, às vezes as pessoas me mandam até assunto, falam, ninguém publicou isso aqui, eu falo assim, então eu vou passar para o jornalista publicar e depois eu... Porque eu não sou jornalista. Furo, né? Eu não tenho que dar furo. Não faz parte do meu ofício e eu corro riscos ao fazer isso porque tem um trabalho importante ao agir dessa forma. Então, quando as redes sociais estão falando algo e a imprensa corre para disputar quem fala primeiro, ela sai da sua possibilidade de fazer uma análise aprofundada e aí erra, aí tem que voltar atrás, aí, enfim, quer dizer, se descredibiliza e aí depois culpa os outros pela descredibilidade. Esse jornalismo investigativo acabou, né? Praticamente. Todo jornalismo que não é investigativo é secos e molhados, né? Assim, ou o jornalismo ele enfrenta o poder e ele critica o poder, independentemente que seja, ou ele é secos e molhados, como dizia Nelson Rodrigues, né? Então, armazém de secos e molhados. Então, por isso que é ridículo falar uma associação, a Associação dos Jornalistas Investigativos. Ou você é investigativo, ou você tá lá fazendo o quê? Fazendo cruzada, cruzadinha. Foca. Então, vai lançar matérias tipo Caetano Veloso atravessa a rua no Leblon. Isso não é jornalismo. Uma baita matéria. É ridículo. Ou ficar repercutindo a agência internacional. É isso, copia e cola. Não, se você pegar a maioria... Isso na mídia internacional, André, perfeito. É evidente. O jornalismo brasileiro só copia e cola o que está escrito lá fora. Assim, jornais... Como é possível que o maior jornal do Brasil tem que copiar uma matéria escrita no New York Times ou Washington Post? Você acha que o New York Times copia a matéria do jornal brasileiro ou o jornal europeu copia a matéria do jornal americano? Não existe isso. Aliás, muito dessa matéria sobre o Trump, alguns jornais vieram se explicar como
se isso fosse uma explicação. Pegamos lá de copiaram fora. de outro, exato, copiaram de outro. 2 vezes. Então, você é burro e assume. Quer dizer, enfim, é a mesma coisa eu quebrei a criança, eu quebrei o vaso, vai lá e acha que eu dizer, não, eu quebrei o vaso, mas é que eu tava querendo tirar dinheiro da sua bolsa. Não, mas Quer dizer, não faz sentido. Você assume algo que não deveria assumir, que é você fazer o seu próprio trabalho. E jornais grandes fazem isso, ou fizeram isso. Quer dizer, perdeu-se sequer o senso do ridículo. Quando você fala do New York Times também, às vezes, vamos publicar as notícias que são relevantes, você percebe como tem uma opinião por trás. Quer dizer, se as matérias jornalísticas que vão ser publicadas são as que eu vou escolher, essa escolha faz parte de uma escolha opinativa. Tem uma coisa que eu percebo nessas matérias, que tem algumas matérias que elas até tentam não ser opinativas. Não é, Marcília? Elas fingem que tentam. Elas fingem, só que você percebe pelo discurso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O blogueiro Alan dos Santos, o astrólogo Olavo de Carvalho, já é uma forma depreciativa Óbvio. dessas figuras. Por que não o jornalista Alan dos Santos ou o filósofo Olavo de Carvalho? Ou simplesmente Olavo de Carvalho. Sim, Nem, então, nem precisa de... Às vezes querem dar um fato, né? O astrólogo Olavo de Carvalho morreu. O guru da direita, Entendeu? Olavo de Carvalho. Só que de qualquer forma já traz Você sabe que se é a opinião. Eu participei há um tempo atrás de um debate num desses grandes veículos, e eu vou poupar o nome, e eu estava justamente discutindo o PL da censura. E estava discutindo com uma pessoa do governo que tinha feito até o projeto, né? E o debate acabou, enfim, foi interessante. Ele muito gentil, todo mundo muito gentil comigo, inclusive ele. E aí eu fui ver depois a chamada. A chamada era: especialista diz que não tem censura no projeto, advogado discorda. Então, advogado era uma forma de falar assim: essa pessoa aqui, esse qualquer aqui está discordando do especialista. Enfim, sempre tem alguém que discorda. quando você vê a palavra especialista no veículo, pode colocar a mão no coldre, porque assim, e você, não, verifique quem que é, pega o nome, vê o currículo. Geralmente são pessoas que têm qualificação nenhuma. Sim. E são alinhados logicamente. Pior do que o especialista é quando é alguém aleatório, tipo uma pessoa da tia Maria, não sei o quê, leitores. Desleitor. O leitor, tipo, eu sou Dizem leitor, especialistas eu e falei, desleitor. sei lá. É maravilhoso. Posso dar outro exemplo concreto? Porque os públicos têm que entender a vexame que é ser jornalista. Agora é fonte, né, Vilu? Não é fonte. O Venezuela frauda nas eleições, o governo venezuelano começando a matar todo mundo, prendendo as pessoas. A própria maior veículo, maior rede do Brasil me chama quem? Um especialista, que é um cara que foi organizador da campanha do, se não me engano, Evo Morales e outro cara no Equador também. E também ele trabalhou para o governo venezuelano e ele estava dizendo, não, na Venezuela tem democracia plena, tá tudo bem. Assim, e ninguém falou que esse cara, evidentemente, está alinhado, até por questões econômicas, de um lado, especialista. A forma como trataram o próprio grupo terrorista Hamas. Para de falar a palavra terrorista. Não pode. Demoraram um Não mês. pode. Agora, Demoraram isso um tempo para falar isso. Era Era decapitando criança. o grupo Isso que tem- luta pela liberdade. Isso tem método. Você falou, por exemplo, do Alan dos Santos. Eu acho que esse talvez seja o exemplo mais claro para quem nos ouve. Você chamar um jornalista de blogueiro, é óbvio que tem uma... Desqualifica. A ideia é falar, essa pessoa não é jornalista tanto quanto eu. Então eu faço tem parte... credibilidade. Não tem credibilidade. Só que isso atinge... Eu sempre digo, censura é um bumerangue que volta na testa de quem lançou. Quando você chamou de blogueiro, amanhã o blogueiro é você. Porque aí você está entregando para um tribunal, ou para um juiz, ou para o público, a possibilidade de relativizar que quem escreve nem sempre é jornalista, e se não é jornalista, nem sempre merece respeito. Exatamente. Então, blogueiro não. Se é blogueiro, não merece respeito. Aí, quando te chamam de blogueiro, você fica chateado, ou quando censuram e falam blog em vez de site, você fica chateado. Claro, porque você está recebendo a mesma carga que você lançou no outro. Exato. E esse é o grande problema, ou um dos grandes problemas do Brasil. As defesas aqui de valores constitucionais, a defesa não existe. Não existe. Nós defendemos aqui interesses. A liberdade de expressão, inclusive, está no caos que está, porque sempre tem alguém aplaudindo. Veja, advogados, aliás, a minha classe é a primeira a fazer isso. A primeira. Os advogados garantistas, na época da Lava Jato, estão onde
onde vocês estão? No governo. Onde que estão? No governo. Tem dinheiro público. Não, onde? Estão ganhando. Meu imposto está pagando o salário deles. Então, assim, agora, se você é um garantista que depois muda de opinião, então você não é um garantista, você não está defendendo valores. O problema é esse, não defende-se valores. Não se defendem valores aqui, se defendem interesses. E nesse momento, claro, o seu interesse hoje é um, amanhã pode ser outro. Não estou dizendo que é legítimo ou ilegítimo, mas se você vende a ideia de que você defende valores, as pessoas compram e depois percebe-se que está em defesa de interesse, bom, então a gente está na mão dessas pessoas. A mesma coisa de jornalistas. Muitas vezes estão ali em nome... Eu estou em busca da verdade. Ah, que busca da verdade o quê? Aí a pessoa vai para o governo, como você disse. Que são valores financeiros que estão procurando, né? Então, assim, quem realmente defende valor nesse país? Quem defende valor constitucional nesse país? As pessoas falam de liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão... Aliás... Vírgula, né? Eu vi esse dia, agora, na ONU, o próprio ministro Barroso disse, ele fez todo o caminho de uma defesa falaciosa, a meu ver, de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é muito importante, sempre tem essa é a primeira sempre. Mas... o mas sempre aparece. Eu não sou antissemita, mas... O cara antissemita Mas a liberdade é muito perigosa porque ela é nociva, contém desinformação. Esse sempre vem junto. Vem antes da vírgula, mas você tem um mas, você ignora. Tem um problema. E aí conclui como? Precisa de controle. Adivinha quem vai fazer o controle? Eu, ministro. Então, assim, é na mão desse tipo de narrativa que a gente está. Quem hoje defende realmente valor, está calado, está em silêncio, não é ouvido, não está nesses... Espiral do silêncio ali. Eu tô pensando aqui como quem nos está ouvindo agora, como um legítimo brasileiro que assiste a toda essa panacea, toda essa parafernália, aliás, durante todos esses anos e vendo essa palhaçada toda acontecendo. E a pessoa deve ficar muito... Perdida também, né? Além de perdida, muito desmotivada. Porque ela olha para um lado e não vê saída, ela olha para outro e não vê saída. E é uma sucessão de histórias tão absurdas de pessoas que deveriam ter sido demitidas e não foram. De pessoas que deveriam ter perdido a credibilidade e não perderam. Continuam no veículo de comunicação que estiveram parado. Eu acho que as pessoas vão ficando um pouco céticas e talvez esse ceticismo até faça com que elas fiquem quase que cínicas, assim, desprendidas da própria moralidade, porque você não vai vendo aquilo ser aplicado na prática, sabe? E pensa que se é dessa forma, vai ser sempre assim. Exato. E aí conformadas também. Mas por que eu estou fazendo toda essa construção? Para uma pessoa que se sinta assim hoje, que se sinta perdida na frente dos veículos de comunicação, que são múltiplos hoje, né, nas redes sociais e fragmentados demais e tendem a nos levar às bolhas e tudo mais. O que é que essas pessoas podem fazer? E eu deixo para os dois, fiquem à vontade, peço até que o Carlo comece, para que você realmente se oriente. Do tipo, sei lá, consultar fontes primárias. Dá para fazer isso sempre, por exemplo? Não dá porque a gente trabalha, tem uma vida e ninguém... Eles são difíceis, né? Fontes, por exemplo, outro dia a TCU soltou um relatório dizendo que há 44 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde que são duvidosos. Usam um termo lá, que eu não me lembro exatamente. E o Ministério da Saúde disse, não, mas isso não é nenhum dano ao erário. O que eu fiz como jornalista? Fui lá ver esse documento e lá tá falando, não, tem remédio que foi lançado 2 vezes. Isso é roubo, os caras estão roubando lá. Então assim, o cara tem tempo de ir lá, são um relatório muito mal escrito, como tudo do governo, longo e tal. As pessoas não têm tempo de fazer isso. Isso seria o trabalho de jornalista honesto. Ler o que o TCU está falando, ler o que o governo está falando, analisar e dizer, isso aqui está certo ou está errado. Você não tem isso. Por isso que elas deveriam confiar nos jornalistas para fazer trabalho. Eles pagam para ter esse trabalho mastigadinho. Se o jornalismo não faz mais isso, temos um problema, né? Mas eu acho que o ceticismo é ótimo. É perfeito. Não sejam mais, vamos dizer assim, súcubes, vítimas, né, desse sistema. Olhem tudo com desconfiança, desconfiem das informações. Se achar alguma coisa muito estranha, pode dar uma checada, perca um tempinho para ver se está certo ou está errado, faça um double check nas redes sociais para ver quem que está falando o quê, olhem outros veículos com linhas editoriais opostas, como se faz em qualquer democracia, e aí depois você forma a sua opinião. Né? Acabou a época que você só lia um jornal, chega em casa, acabou aquilo ali, aquilo que eu penso. Não pode ser assim, não pode. E outro ponto, não parem de se indignar. Não percam a capacidade de se indignar com esse... Porque esses episódios que eu relatei,
que me indignam profundamente, indignam muita gente, vão continuar, vão prosseguir. Tem gente falando, o real está perdendo força com o dólar, os investidores internacionais estão tirando dinheiro do Brasil, porque o mercado é bolsonarista. Outro comentarista da Globo News que também continua lá. Esse adjetivo virou pior do que extrema-direita. Não, mas assim, você acha que o cara que trabalha na BlackRock americana é bolsonarista? O cara não sabe nem quem que é o Bolsonaro. Só que vê as contas públicas se deteriorando, vê o caos, porque tirou dinheiro do Brasil. O Maduro virou bolsonarista? Maduro mudou bolsonarista, Não, gente, isso, pelo amor isso de foi Deus. absurdo, né? Então, assim, não parem de se indignar com esses Porque ele absurdos. questionou o negócio lá da votação. Isso. Pelo amor de Deus. Argumento bolsonarista. Esse É isso. argumento bolsonarista. E quando der, e muitas vezes dá, procurem fontes primárias. Assim, no Brasil, essa é uma grande vantagem em relação ao resto do mundo. O governo é muito mais transparente, por obrigação, do que... Quando pode, evita, mas depois tem que entregar, do que outros países. Então isso ajuda muito a checar essas coisas. E, de novo, procurem outros veículos. Procurem veículos que não aceitam dinheiro público. Na Oeste, a gente faz um jabá nosso. Não aceitamos um tostão de dinheiro público. Verifiquem, por exemplo, pega uma revista que você gosta, dá uma olhada lá. Pega as propagandas, quantas são de empresas estatais, quantas são de governos estaduais, quanto que é da Caixa Econômica Federal, do governo federal, e vê quantas são de empresas privadas. Se a maioria for de empresa pública, meu amigo, você acha que aquele jornal vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele tá com interesse... É isso. Então saibam escolher também onde você se informa, porque é isso, se o cara recebe grana do governo, não vai atacar o governo, né? É simples assim. Não ser maior- ovelha de manchete também. Porque tem pessoas que só leem a manchete e às vezes no próprio texto, porque a manchete, obviamente, às vezes é clickbait. Então a pessoa olha só pra manchete, isso aí é verdade absoluta. E aí no próprio texto tem alguma coisa que contraria até aquela manchete daquele jeito. Aliás, a maior parte do jornalismo chamado independente, ele é nutrido basicamente por publicidade estatal. Porque é um veículo maior, ele tem também publicidade estatal. Mas um veículo que ninguém lê, independente, aqueles veículos menores, Os blogs da Dilma, né? ele vai ter só publicidade estatal. É curioso, o independente é o menos independente. Agora, eu acho que um ponto interessante, esse negócio de ser cético. Sempre que eu vou a debate, sempre alguém fala, puxa, mas como é que a gente sai desse pessimismo? Porque a gente acaba quando a gente conta a realidade, a gente acaba com o humor das pessoas. Mas isso é bom, de fato, concordo plenamente com o Carlo. A gente precisa passar, é como um expurgo. Você se sentir mal, você se indignar, você se sentir perdido, é um bom sinal. Se você está nessa realidade e acha que está tudo bem, você é que está errado. Tá em Nárnia. Você está em Nárnia, você está inebriado, você está anestesiado, você precisa se sentir mal como um primeiro passo. E tem de se lembrar que obter conhecimento é saber as coisas que os outros não sabem. Então, no momento em que você obtém conhecimento e passa a não saber as coisas que os outros... passa a saber as coisas que os outros não sabem, você precisa se sentir mal, porque você vai ficar sozinho. E cada vez mais. Esse é um caminho sem volta, mas é delicioso. E buscar realmente ler aquilo que você gosta e aquilo que você desgosta, as pessoas que você tem afeição ou pensa igual, e as pessoas que você pensa totalmente oposto, é uma forma de você lidar com a sua capacidade ou construir a sua capacidade crítica melhor. Quando você olha para um texto e fala, isso aqui eu gosto, e quando você olha para o outro e fala, isso aqui eu não gosto, mas eu estou lendo as duas coisas, poxa, você está alimentando a possibilidade justamente que hoje, infelizmente, as nossas autoridades públicas e a própria opinião pública não faz, que é alimentar o debate, a controvérsia, o confronto de ideias, a possibilidade de antagonismos. É disso que nasce, é disso que deveria nascer uma democracia. E você formar a sua própria opinião a partir disso. Eu me lembro, isso você trouxe num conversa paralela que a gente teve com o Luciano Pires, do Café Brasil. Eu queria só trazer à mesa porque existem matérias, claro, que estão denunciando ali um fato. Então aconteceu aquilo, só que você já percebe o viés pelo próprio título e as pessoas ficam, às vezes, só na manchete, não leem a reportagem, que é o caso da época da Covid, da pandemia, onde apareceu uma determinada cidade, uma localidade lá, que aumentou o número de casos
para 400%. É. Ai, meu Deus, 400%, olha que absurdo. Só que foi de 1 para 4 pessoas. Mas na pandemia até a Lancet deu fake news. A Lancet fez um estudo completamente errado. Não, mas lá, nesse caso sobre- nem era fake news. Não, então tudo bem. Só era que é uma assim, forma de... assim. A forma como é enviesado, Agora- como a notícia vem enviesada. Como é que as pessoas conseguem se blindar também diante disso? É complicado. É Tem que difícil. ler nesse Agora, caso. agora um ponto importante. Pouquíssimas pessoas vão ter a condição de criar a própria opinião. Essa não deve ser uma ambição das pessoas, necessariamente. São poucos, e esses são os que, de alguma maneira, conduzem as opiniões dos outros. É difícil, você precisa de muito repertório, de muito estudo, e não tem nenhum problema se a sua opinião não for a sua, porque não for inovadora. O problema é se a sua opinião for errada. Sim. Ou se ela for burra, ou se ela for ingênua. Melhor que seja de outra pessoa, mas que seja verdade. É um embasamento. Lógico, é isso. E só, eu queria só terminar um pensinho, porque o André estava falando, me veio à mente. A salvação, a cavalaria também, vai chegar também de fora. Por quê? Porque o mundo, de novo, está vendo isso e a gente está tomando uma série de pauladas a nível diplomático internacional, especialmente no caso Orlando Santos, por exemplo, ou de outros casos nos Estados Unidos. Eu discordo profundamente do Orlando Santos. Eu acho que não é assim que se faz jornalismo, eu não gosto, mas o cara tem direito de falar o que ele bem entender. Ao menos que não seja injúria, crime de difamação. Aquilo que foi feito contra ele é um absurdo sem tamanho, de bloquear conta, não sei o quê. Ele foi para os Estados Unidos e o governo brasileiro, o Supremo no caso, pediu a extradição, pediu o bloqueio de contas dele lá, pediu que o governo americano continuasse essa perseguição lá. Os americanos, o governo democrata, São né, só Trump, o governo, palavras. falou, meu amigo, não funciona assim. São só palavras. São Essa só foi a palavras. resposta. Eles responderam, são só palavras. Aqui a gente respeita a liberdade de expressão. O Orlando Santos está nos Estados Unidos, cidadão livre. No caso a gente tivesse cometido um crime no Brasil, ele seria extraditado para cá, um crime comum, vamos dizer assim. Então os caras podem mandar de volta, porque os caras não querem criminosos por lá. Mas o cara falou, não, aqui é liberdade de expressão, então não vamos congelar conta, não vamos bloquear nada. Então assim, isso passou em surdina, mas o Brasil tomou um tapa diplomático, virulento, e tá tudo... Quer Não foi só vergonha? com ele, muitos Que a foram. vergonha muitos maior outros. do que você pedir a extradição de uma pessoa e receber como resposta são só palavras que ele Ou fez. seja, você está sendo censor lá e você está sendo autoritário. É uma desmoralização também, né? Então, quer dizer, e o mundo, de novo, está olhando. O Parlamento Europeu está discutindo aquilo que aconteceu no Brasil. Sim. Vocês acham que a gente vai ter acordos comerciais assinados com o Brasil, com blocos como a União Europeia, os Estados Unidos, o país como os Estados Unidos, com o Twitter bloqueado? Ou Nós rompemos as legislações comuns entre os países. A FCC, que é uma entidade que corresponde à Anatel aqui, chamou uma autoridade brasileira, falou assim, eu quero uma reunião presencial porque vocês estão descumprindo a legislação de vocês e as nossas comuns com vocês. Eu tô indo pro Brasil falar com você, meu amigo. Aí ele falou, se quiser eu venho aí até o Brasil. E se a FCC de lá romper ou tirar o nosso selo, não entra uma Smart TV no Brasil sem ser de forma clandestina. A gente fica avesso ao mundo. Nós temos... Semana passada houve algumas semanas atrás, houve uma audiência pública no Senado em que se estimou que o impacto sem o X em 5 anos seria de 18 bilhões de reais. Não é só liberdade de expressão, é livre iniciativa. A decisão da Starlink, por exemplo, em que uma empresa paga a dívida para outra. Como é que um investidor estrangeiro põe dinheiro aqui acreditando que pode acontecer isso com ele, investe numa empresa brasileira sabendo que a sua empresa fora pode sofrer com isso? Quer dizer, nós estamos nos fechando para o mundo e o mundo está olhando para esse caso do X como um passo sem volta. Nós podemos nos tornar, e talvez se avançarmos ainda mais, nos tornaremos um pária internacional do ponto de vista de relações negociais, comerciais, porque não existe nenhuma segurança jurídica mais. Você vê, Lara, como... Primeiro, maravilhoso. Aqui, né? Muito E bom. como tá tudo interligado, né? Como a imprensa ataca diretamente assim nessa questão das eleições, como influencia, quer dizer, diretamente nessa questão. Inclusive, a imprensa utilizava muito do X, porque é onde a notícia chegava primeiro. Quente, todos os né? presidenciáveis, todos os políticos, todos os veículos de comunicação, tudo chegava no Twitter primeiro. Teve uma Estão pesquisa reclamando, recente, 85% da audiência da mídia tradicional circulava ou circula nas redes sociais, dentre elas o X. Tanto que boa parte desses veículos que aplaudiu a suspensão do X, hoje já estão... A NJ, que é uma entidade relacionada a esses grandes veículos, veio a público dizer que estava atrapalhando o trabalho da imprensa. Não, mas nem só isso, né, Marcília? Tem muitas personalidades, políticos, veículos Presidente da que foram favoráveis a essa decisão
mas continuaram usando. E utilizaram próprio TSE. justificativas do tipo, nós temos um correspondente em Portugal e ele está postando de lá. Mas assim, o conceito de palhaçada foi harmonizado. Onde é que fica, então, o seu escritório? Por favor, Então. onde é que fica o seu escritório em Portugal? Eu quero te fazer uma visita lá. Queria Porque assim, colocar eu também tenho um correspondente... na Venezuela. Eu tenho um correspondente, inclusive, nos Estados Unidos, que está lá, né? Ou no Canadá também tem um, assim, que é o Morrison. E tem o Arthur, que está lá também nos Estados Unidos. Eles estão postando para mim, por que eu não posso? Exato. É isso, virou Nossa, isso. E esse conceito, olha como a gente está perdido juridicamente. A multa. Então, uma multa que não faz sentido, porque enfim, você vai deferir, vai impor uma sanção a alguém que não é parte do processo. Muito bem. Aí a multa era se você utilizar subterfúgios tecnológicos. Então, isso significa usar o VPN. Aí vem uma nova decisão dizendo não. É se você usar recorrentemente. Não importa se há subterfúgio. Aí vem a Polícia Federal e fala assim, eu vou fiscalizar todo mundo que postou. Aí vem agora a PGR dizendo assim, não, eu vou multar quem postou fake news. De novo, fake news. E Conteúdo desculpa. extremizado, né? Conteúdo extremizado que significa o que é? quê? O que eu define quiser. isso? Que eu quero. Pronto. Que eu taxo Ou seja, como eu vou extremizado. multar quem eu bem entender. É um papo que dá... Nossa senhora, mas Vamos pra manga. escolhemos as pessoas certas. Foi Fê. maravilhoso. Eu Não, acho que tem que ter uma parte 2. Foi muito bom, foi muito bom. Essa combinação de um jornalista e um advogado competentes, ambos, E- no meio de duas profissões E um amigo, que estão viu? passando Amigos, vergonha amigo. Tenho uma ultimamente. admiração muito grande pelo cara. Recíproca. Queridos, onde as pessoas podem encontrar vocês? Redes sociais? Existe algum curso de vocês? Fala do seu livro também, por favor. Por enquanto, nas redes sociais que existem, né? Então, eu tô... nem sempre o meu correspondente lá em Portugal está ativo. Então, eu, sobretudo no Instagram, meu arroba é Marcília, com GLA, _ André. E meu livro, recomendo, Censura por Toda Parte, os bastidores jurídicos dos inquéritos das fake news. Como foi o primeiro advogado a atuar nos inquéritos, não haverá um último, fica então uma história interessante. É um diário de bordo. Qual é a editora? Editora Aves Rara. Ah, sim. E é um diário de bordo sobre esse e casos outros tantos de censura que eu experienciei durante esses 25 anos de atuação. Excelente. Bom, no meu caso eu trabalho na Revista Oeste, então todo mundo que quiser assine a Revista Oeste, porque a gente sobrevive graças ao dinheiro dos assinantes, a gente não recebe nenhum tostão, e de propaganda, claro, mas não recebe nenhum tostão de dinheiro público. Eu trabalho na TV BMC também, que é uma TV no canal aberto, falo mais de finanças, né, de economia lá, e também para quem se interessar, para você que é jovem, quer entender um pouco melhor sobre o mundo político, quer ser jornalista também, não precisa fazer curso de jornalismo, eu dou aula no IBMEC, que é uma faculdade aqui em São Paulo, então dou aula lá de Relações Internacionais, mas também tenho cursos lá de jornalismo político-econômico e de liberalismo também. Então, para quem quiser, quem está pensando em uma faculdade, pense no IBMEC, porque é uma ilha no Brasil, ainda uma ilha onde a liberdade de expressão é garantida. Olha só. E faço a certificação, porque de fato faço a certificação, tá muito claro. bacana. As aulas que a gente assistiu, as aulas dos outros professores também, e sempre... acho que tem esse ponto que é legal, que é uma coisa que é teórica, mas é também prática, que é o que as universidades meio que, de uma forma geral, né, Cauchabanda, esqueceram. Uma pena. Muito obrigada. Foi muito bom, né, Arthur? Maravilha. E Boa até noite. a próxima semana lá na Brenner. Até a Estaremos próxima. juntos aqui. Estaremos. Beijo pra você.